noite! Bem-vindo a mais um Thought Talks e hoje nós temos o prazer de ter conosco um grandíssima artista de Cabo Verde, Miss Patrícia Silva. Hello, Luísa. Bem-vinda nos live. Então, da começo também a falar qual que é o objetivo de nosso Thought Talks. Patrícia chega. Olá! Olá! Eu estava hoje, gosto? Como estou a te ouvir, mas já não tinha boa visão. Ok. Acho que o problema era a internet. Botou já? Sim, acho que sim. Mas gosto para ouvir. Para direito. Botou direito, sua bonita. Camisa direito, ali, tenta. Não. Do vez me pintar também, pá, moço. Por favor, eu conversa informal, mas tem que honrar a convidada. Honra a convidada, alguém tem que pôr rosto de melhor forma possível. Convidada agora, nada a ver. Convidar também como quiser, como uma convidada e convidada. E Sandro? Sandro também, já. Ok, está bem. Então não bate começa, das papia. Exato. Logo pode papia. Yes, no da papia. Ok, antes de mais, eu queria dar boas-vindas a todas as pessoas que estão ali. Já estou de um bocado de alguém de quem conche. Muito obrigada pela sua presença. E sim, mas antes para antes, Thought Talks é espaço que traz atividades nacionais e que está fazendo arte ali na Cabo Verde. E acontece tudo quinta-feira, 7 horas. Então, você pode marcar no calendário, não está tentando no máximo. Para cada quinta-feira trazer um artista diferente, de uma área diferente, mas sempre que está fazendo arte ali na Cabo Verde, que ele é uma conversa informal, que o público pode estar também à vontade para participar. Para nossa participação, por favor, nós pode escrever perguntas, comentários, o que for, na caixa de perguntas, como assim nós escrevemos no comentário, está perto. Alguém está batendo comentário, está perto. Então, please, nós fazemos perguntas na caixa de perguntas. E hoje, nós temos conosco uma grandíssima senhora do teatro e do cinema cabo-verdiano, Miss Patrícia Silva. Eu tenho os tambores, minhas foi emoji de tambores lá. Então, para quem é que conche, quem que é Patrícia Silva? Eu poderia apresentar no cozinha. A Patrícia Silva é uma professora, para começar. Acho que a primeira coisa que definir é isso, é professora. A minha socióloga também. E até pouco tempo resolvi aceitar esse título de artista, porque me está de bacana. Obrigada, Ilka. Então, bacana, eu tive que pedir um certificado que me era artista para poder visto, né? Então, quando me imprimi, que vou saber, te demorar até não aceitar, não te fazer arte. Sim, porque na Cabo Verde, essa questão de educação pela arte, ele é mesmo canhambra, chamamos assim, canhambra, né? Ele não pôs trabalhar de uma forma pensante, né, e consciente. Então, vou entender que o artista é um processo. Então, quando me olhar aquele papel, me dizer, minha artista. Ok? A minha é sobretudo da área do teatro.
Na teatro, me costuma dizer que fazedora, foi um termo que compreender quando não estava a fazer mestrado nas Ciências Sociais e me estava a estudar teatro na São Vicente, meio teatral de São Vicente, então minhas orientadoras diziam, não, eu nem sou atriz, dramaturgos, só que eu preocupasse com som ou iluminação, mas eu fazer tudo, não te fazer produção, estou a escrever, não te acabava de fazer tudo coisa, então não é fazedores, mas obviamente que nas coisas que faz tudo, tem que as coisas que especialmente me gostar de fazer, não te acabava de fazer isso porque nunca tenho condições também para pagar pessoas para fazer divisão de tarefas claras, né? Normalmente, eu não te acabava para dar na tudo. Mas dentro de teatro, o que é que me gostava de fazer é interpretar como intérprete, dar aulas também, é dirigir atores, ensinar, escrever, me gostava de escrever também. Acho que é isso, encenação, direção de atores e como atriz. E de outra parte, já me acabava de fazer meio que nunca tem realmente me acabava de fazer, modo de produção, de detestar produzir. Diz-me pessoas dizendo, Gobo é produtora de cinema, mas ele não, nunca queria produzir no cinema. Né? Cinema foi um bocadinho de atrevimento. Né? Já me tinha um projeto de um documentário que queria fazer sobre violência obstétrica, mas ele veio mais porque foi vítima, aí eu decidi, aliás, inicialmente era uma peça de teatro até, nunca pensar no cinema. Só que na recolha de informação sobre o tema, numa das entrevistas, que a pessoa foi tão visual me dizer, essa coisa tem que ser mesmo um documentário mesmo. A maneira que a pessoa está a te explicar, me dizer, um documentário está a ficar nice. Então tinha esse projeto ali, aí bem surgiu Mãe Pratinha primeiro, Mãe Pratinha atropelar, aí Mãe Pratinha acabava para atropelar tudo, inclusive mim que está a esperar, que não estava para cá, nem nada disso, foi simplesmente não participar num concurso, um concurso que é concurso Godit, projeto Aliança, e não bem acabar para onde é que não vá, mas normalmente te acabar para dizer assim, pronto, a mulher no cinema também queria todo um bocadinho, mas mais como roteirista e talvez realizadora, realizadora e roteirista, já também que jotária já não é bem a praia, assim, a parte técnica já não é bem a praia, gostar mais da parte criativa, vamos dizer assim, de criar, ideias, desenvolver, pesquisar, mas parte técnica já não é bem a praia. Então, Patrícia Silva é isso, é professora, é artista no Jareli, teatro, cinema, depois como pessoa, pronto, falar de nós como pessoa é um bocadinho difícil, mas pronto, te trabalhei isso, estou a uma pessoa tão confiante, minha chata para frente, e tão exigente, e me tentar, se nunca te poder ajudar, também nunca te atrapalhou envolvida, né? Então, te tentar, sobretudo, ser gentil com outras pessoas, que é me saber que cada pessoa está na CPL, então, é uma coisa que me está a fazer mesmo consciente, nunca queres, se nunca te ajudou, se nunca te pode ajudar, nunca te ajudou, mas também nunca te bem cansou de nem chatear a vida, mas nem para também bem chatear-me, meu. E basicamente é isso, vamos dizer assim. Acho que ela é tudo as qualidades que o Mestre tem como artista ali na Cabo Verde. Aquele que fala de, tipo, que chateia pessoas, mas também que deixa pessoas chateiam, impõe limites, e que ele parte de ser chata. Acho que ser chata é a coisa mais importante para ser artista ali na Cabo Verde. Como a de ser chata, querer falar, mas boca desiste. Justinho. Ser persistente, às vezes em modo, ser artista ali, em modo, todo dia vou-te acordar, vou-te dar uma cabeçada na parede, vou-te esfregar, vou-te dizer, ok, não, mas deixa-me tornar a tentar. Exato. Eu esqueci que eu tive um live até com um outro artista que falou ser artista na Cabo Verde, acima ser peixeira, vendedora de peixe. Santa Grita para vender o peixe. E nós começa, então vou começar na área de teatro, quando estava no curso de sociologia, né? Não, eu comecei, foi depois que me terminar o curso, exato, da sociologia, que me começa a teatro. Teatro,
começar a terminar curso com 24 anos, vez de começar a fazer teatro com 28. Eu descobri teatro com 28 anos. Yeah. Antes de uma curso, eu tinha olhado uma peça de teatro que é Romeu e Julieta, do Grupo de Centro Cultural Português. Então, lá como que ele se mentinha, vamos dizer assim. Não que dá-lhe tanta importância assim, que dá-lhe aquela importância de dizer, não quero bem ser atriz. Só mostrar aquilo o máximo, né? Não é que gente em cima de palco. Mas me estava habituado também a minha irmã a dançar. Né? Minha irmã tinha um grupo de dança que era eu conhecido em São Vicente, que é Compasso, de onde depois saí a grande coreógrafa Marlene Freitas. Então estava a ensaiar na minha casa, estava a ficar lá a aguentar, atrás de porta, na janela, de casa de banho. Às vezes me estava próprio sentar lá na quintal a tomar banho, então estava a ficar lá a viver de aquela coisa. Porque teatro, no fundo, acaba por reunir tudo em área. Dança, música, acabava de juntar tudo e coisa, né? E depois na minha casa sempre tive música, não tinha giradisco, e aquela coisa de mim mesma, ponha disco, vi, vou criar qualquer coisa lá. Por isso, quando dizer, na Cabo Verde, a educação parte, ele não é feito de uma forma pensada e consciente. Se pessoas têm sorte de modo a mim, de ter acesso a isso na casa, ótimo, mas também às vezes é questão de oportunidade também. Então tive as oportunidades, não estava o filme também, e grinha assim, por exemplo, de tomar fé em este trabalho de teatro, tinha influência de que os filmes me estavam a vez, e me estava a buscar umas ideias lá atrás, e agora no cinema mais ainda. Né? Como tipo é filme com outro olhar. Né? Já me estou com um olhar mais pensado, vamos dizer assim, já me está a dizer, uau, gasta de plano bem pensado, nossa, justinho, trazendo aquela sensação, justinho que aquele realizador cria, aquela sensação de aquela hora, né? Então é isso, e dadas as grandes vivências, depois minha pai era dono de uma discoteca ali também, tinha conhecido, que era Getem, então estava a com a discoteca, então tudo que influência lá, tudo está na minha. Carnaval, minha demorada, me sei criar lá no coração, onde dizer de São Vicente, de mim dele, então, por exemplo, está a ouvir batucada, está atrás de batucada, tudo, então aquela coisa está tudo dentro de mim, né? E sempre fui curiosa também, observadora, uma coisa que é cool em artistas, esse parte não estou observativo, e sempre fui silenciosa, sempre me tomar tudo de inspiração de uma forma bem silenciosa, e então tem momentos na minha percurso assim, como eu senti que me tem que explodir. Por exemplo, quando eu saí na Carnaval, modo que onde comecei com um personagem que é revoltante, que é Lady Xanda, que lá em mim já absorveu um data de coisa, então eu saí para a rua com tal, modo acontecer também agora, né? Então, dada todas as influências, que tem dizer que começar lá naquele curso de teatro. Então, já que tudo as coisas ali também influenciam, depois um bem de curso, durante o curso é uma peça para sempre teatro na Lisboa, porque os estudantes aqui brote. Depois um bem, uma amiga de meu inscreveu-me em 2008, naquele curso de Centro Cultural Português, mais uns professores João Branco e Elizabeth Gonçalves, e lá pronto, lá já metendo em crenca, capucho com a mais. E no curso não tinha aquele cuidado de chegar na casa fazer um diário. Que eu estou a o que é que toda gente participar num curso de teatro devia fazer. E esse diário vale a minha jaula depois, porque depois me terminar o curso, e quando terminar, tinha o meu grupo, que era o Grupo de Teatro Centro Cultural do Mindelo. Mas a mim não era que a atriz, embora na minha grupo, pessoas estavam a dizer, mas a mim não era que a atriz pessoal estava, por exemplo, escrever uma peça de pensar na mim. Nem para saber porquê, mas pronto. Então, ainda bem que acabar de fazer curso, começar o projeto de teatro na escola, porque se nunca está a começar, talvez já nunca estava nem no teatro. Iam começar a dar aulas de teatro na João Barbosa. Então, aí o tal diário bem serviu, né? Criar uma jaula, porque eu estava a dar uma disciplina que era formação pessoal e eu me senti que não podia fazer mais, né? Então, criar um grupo de teatro lá na Jorge Barbosa, estava a dar, normalmente professores de formação pessoal têm 10 turmas, está a dar cada turma uma aula, está a fazer concursos de dramatização e está a fazer tudo esse trabalho em parceria com um grupo de teatro que tem ali, que é Cracochote. Não estava através de uma a mim também. Então, aí não bate a desenvolver. Depois bate aparecer algumas peças, como bate participar, mas nunca tive assim... no início nunca tinha aqui as propostas assim, que toda atriz a querer.
né, que, sei lá, bem mais para frente. Inclusive, no início, eu tinha os colegas a criticar, está a dizer, vou-te falar que eu gosto na palco, e normalmente quando pessoas no final de peça que te elogiou, é que se calhar não é tão bom. Então, criar modo uma coisa na minha cabeça. Acho que nem como atriz também investir na encenação e dar em jaula, de ficar mais direito. Deixa-me focar naquilo que se calhar me é bom. Por me ter focado nisso, me continuado a trabalhar teatro, e aí aquela parte da atriz bem melhorar que eu hoje me senti, quando me fazer peças, me ficava a dizer, mamãe, nem como te essa experiência, para fazer peças, nunca fazer tão de peça ainda, mas é aquela aula que me está a dar. Porque a aula é experimentar. Então, praticamente desde 2008, 2009, me está a experimentar. Então, quando me tomar um papel, me está a devorar. Então, grinhas, a zona ali também começar a trabalhar mais essa parte meu como atriz. Vamos dizer assim. Pois é isso, o meu percurso ele é cheio de surpresas, porque também como professora de formação pessoal e sociologia não era uma coisa que me planeava também. Fazer curso de sociologia, que era para trabalhar na Câmara Municipal, olha. Então, quando eu já trabalho, me dizia, deixa-me dar uma aula lá, descobri a vocação também como professora, então, desde a turma de dar aula como professora. E também no ensino secundário e também na superior, embora grinha assim já vamos ficar da zona secundária e me fazer teatro, deixa-me dizer assim, pode só na expressar. Essa coisa de não ficar de querer dar muita coisa, não é boa ideia às vezes, mas tem que focar. Tempo ilimitado, mas dar aulas no ensino secundário deve ser um dos melhores coisas para boa da sociedade e para sem boa dúvida. inspiração. Sem dúvida. Me que já me tive na Jorge Barbosa e eu ia com sofrer lá. Passar mal pro. Mas, exato, quando não sei da lá, os transferir-me estava mesmo com talvez um princípio de um burnout, modesta dizer, né? Porque mim sempre fui guerreira, modo a gente dizer. Então, tudo coisa me está a comprar guerra. Tá brigar. Não, as coisas que te direito não vem brigar, não vem fazer, não vem acontecer, solução, não vem. E eu tive durante o ano de bater na porta da minha escola e de diretores, gestores, ministros, para tentar entender que aquele projeto de teatro que eu tinha nas escolas, que agora é expressar, o pessoal pensar em meu percurso começou ano passado com o número de expressar, não, meu percurso era teatro nas escolas, porque não tinha uma ideia fixa que teatro nas escolas está bem resolver o seu problema. Só que quando não tomar fico, me sou nas lutas, me sou a brigar, me sou a doença, não dizer não. Agora, quem cria aula de teatro, te vai inscrever na expressar, porque é duro. Tive pais até descompõe, Simone. Telefonamos e mãe, só é dia de minha filha lava a roupa, vou te dar para ir te mandar mesmo para a aula de teatro. Boca tem noção. Boca tem noção. Não está a ficar aqui as meninas. Que ela é adolescente que me ensinou para aula de teatro. Aquele é aquele pai que me instia. Aquele mãe que me instia. Né? E tive maioria de vezes tronco, grupo Cracochote, que sempre ajudava, a maioria de vezes nunca tinha apoio de colegas, de direção de escola, me acabava de fazer todo o processo nisso. Imagina, te falar um professor te disponibilizava da aula de teatro sábado à tarde. Ou seja, toda gente te brigar quando estudar a aula só por manhã. A mim não estava às vezes só de manhã, ainda da tarde não estás todo lá. E na altura de peça, a professora Patrícia estava domingo. Já tive férias de Páscoa, a professora Patrícia está lá. E Cracochote está lá também, que já eram os parceiros. Chegava a não passar 3 meses de verão de ensaiar meninos de vários liceus, entendem? Então, quando um luta, dá abraçada, pois bem pandemia, me dizer, essa é uma mensagem do universo, escoada-se coisa que ele quer tende a ser. Porque tudo que isto tentativa com fazer era a moldes das pessoas que estavam a gerir. Agora, eu tendo 8 turmas de educação artística, boa dramática, 4 turmas de sétimo, 4 turmas de oitavo, 30 e tal meninos na sala, vai dar aula num selinhas estreitinho, que vou poder dizer, nem roda. Então, tudo vejo me acabar para aceitar que as maus condições naquela de provar, não, deixa-me aceitar, deixa-me sofrer,
de sofrer mais a zona, próximo ano isto no final isto é trabalho bonito, isto bem apoiamos. Nada, tudo é a mesma coisa, por fim. Ainda tive um delegado, de facto, que foi eu aberto, mas ela também anda lá a lutar, por fim. Ultimamente, antes só de dizer que mim vejo que está a falar muito de questões de género, mas isso não tem homens no poder e nos locais onde é que tem decisão, onde é que tem a última palavra. Não mas tem como começar a mudar isso. Porque me senti eu isso, que quando foi uma mulher, houve muito mais abertura, mas sempre que é homem tem entrave lá, tem um entrave qualquer. Então é isso, um acabar para entender que estava a dar com um shot de doença por causa daquele projeto na escola, o que é uma pena, porque não estava a dar aula às vezes um data de menino, tipo, se não tem 10 turmas, tudo que os meninos têm contacto no teatro, nem que uma aula, 2 aulas, 3 aulas, para um ano estava a ter, e isso era bom, porque é melhor do que nunca ter nada, né? Mas pronto, por fim, decidi tomar coragem e resolver criar a Expressa A, que é um projeto alternativo, vamos dizer assim. Podia ser ainda na escola, mas é alternativo. Pronto, se boca cortante para inflamar só. Não, aquele é uma plataforma para boa fala. E gosta de já não fica tentando jornada. Exato. A mim que eu conheço pessoalmente, através do Santo e de trabalho magnífico que você faz. E sempre Santo falando de Patrícia, tem que projetos de teatro na escola. Mas nos últimos tempos, depois de ganhar de uma boa performance durante que ganha aquele prêmio com a cor e quem olha filme mãe pretinha que bem consigo trabalho para modo ele é bom para pessoas consigo percurso e aquele que aprende no Stock Talks para artistas livre para falar sobre seus percurso e o percurso é magnífico. Obrigada. Acho que a Adilson também é uma pessoa a dizer-me te parece que é o trabalho de mais visibilidade ou modo tipo de querer a minha trabalho grinha assim está melhor. Pode ser que ele está melhor, mas antes eu trabalho muito mais cansado. Isso é o que eu queria dizer, exato. Isso que me queria dizer, olha, essa coisa de 5 vezes para mim é tipo, bichinha, né? Antes tive de fazer um projeto mais tal delegada, que era a mais aberta, que era a Maria Helena, onde compôs 156 crianças na palco. Tinha 5 turmas, nessa de aceitar mais uma vez, sem condições, aceitar 5 turmas de 5ª classe, se não me engano, se não estou em erro. Um já era de 5ª, outro já de 6ª, está-me a esquecer, porque é tão menino, acabou perguntando qual ano que foi isso que me de lembrar também. Então, esse projeto ali foi durante um ano da teatro numa escola na Fondinês e tinha 5 turmas sexta-feira, que supostamente é dia que tu já te cansou, ninguém que queria nem para o trabalho, nem trabalho. Quinta-feira, ou sexta-feira à tarde, de 1h da tarde até 6h, vai dar 5 turmas aula de teatro. Entrar no sei, dar naquele outro, tudo assim. E tinha um intervalo lá que era grande, 20 minutos, para mim era tipo, thank you God, obrigada, Deus existe, né? Porque tinha um intervalo que era de 5 minutos, passar de uma sala para outra, né? E que foi um trabalho também, na fim, de 156 mais um. Minhas colegas que diz eu também que um dia, vai ajudar-me, que não está na fase de montar a peça. Ele é um gajo assim, tudo cheio de energia, né? Ele vai naquele primeiro turno, mas está cheio de energia. Ele vai naquele segundo turno, ainda está tudo com energia. Quando chegar naquele terceiro turno, ele começa a cansar, ele espiar-me e dizer, Vili, vou fazer essa coisa ali, toda semana, me dizer, toda semana. Corpo de treinado. Tipo, mecânico, porque tipo, está sair da lata, rasta a pé e te perguntar que os professores de 5ª e 6ª, mas nem que está a poder fazer aqui durante um ano, durante a semana, porque nem era sobretudo, então a fazer sexta, isto fazer de segunda a sexta. Enfim, também foi um trabalho cool, mas tu diz, João, o que é que tem acontecido? Teatro tem uma coisa que é ingrato. Se boca tem uma pessoa para resistir em fotografia, bons trabalho, boca tem
desistir. Vou desistir. Eu mais nunca vou fazer nada. Ué, e durante anos não tive esse problema ali, porque precisamente porque me estava a fazer quase tudo nisso, alguma coisa tinha que falhar. Tem um projeto também que me fazia, aquele último concurso que me fazia interturmas, que me está a apanhar as 10 turmas de formação pessoal, me está a passar no trabalho, me está a dar esquistema, e está a fazer concurso primeiro dentro da turma, por exemplo, dentro da turma tem 5 grupos. Dentro destes 5 grupos, não está a eleger um que é para representar a turma no, vamos dizer assim, a nível da escola. Então era uma pergunta. Cada turma tinha quantos alunos em média? Normalmente ia 30, 32, vou poder, às vezes já ter 34. Aquele concurso era super competitivo, porque dito é que os meninos começaram a levar mesmo a sério, porque não estava a estimular a fazer teatro, então, incrível. Eu estava a vestir roupa, por exemplo, na casa de banho, depois está bem que quis figurino na corredor, vai para a sala, que outra turma, está a tomar aquele boné. Era tão sabe. Então, esse concurso, e esse último concurso que eu fazer, nunca tem uma fotografia dele. Não tem foto. Nem um vídeo, nada, tem só aquele cartaz. Foi um cartaz com um juntagem, traz um foto. Escreveu umas coisas lá de cima. Só aquele cartaz. Minha categoria nem abri que as fotos, que as pouco me tem que me sentir muito tristeza. E depois aquele concurso lá, que os meninos de Cracochode não foi super criativo. Não recorria a vídeo, tinha peças com vídeo ao mesmo tempo. E tive uns trabalhos lá super interessantes. Tinha aquele grupo que ganhou, inclusive, estava a dançar, eles faziam coreografia de dança. E tem uma foto sobre esse momento ali, que foi lá no Centro Cultural do Mindelo. E é isso, teatro ele tem essa coisa ali, então durante muito tempo me viver assim, me está a fazer este trabalho, nunca tinha aquele, não é que nunca tinha aquela preocupação, às vezes nunca está para lembrar, não dizer uma pessoa, vai tirar foto, vai filmar, nunca tem aqueles registros, né? Acho que foi a partir do projeto Blimundo, que é um projeto que eu estava a levar aquele conto Blimundo para as escolas, com uma bebedinha grande amiga Emília, a nossa polaca, mais cabrediana que existe, bem pedi-lhe que ela começar a tirar foto. Quando ela começar a tirar foto, com bem quem fiz, me dizer, não, tem que ter uma pessoa, mas vou tirar foto mesmo. Aí eu começar a registrar coisas, eu tinha trabalho, mas eu tinha me perdido de uma coisa. Depois tive o trabalho também com fazer para o Festival Mindelar, diz que tem registros também, o que é um bocadinho, hoje é um bocadinho revoltante, porque vou fazer um trabalho com o Festival Moda Mindelar, depois que tem fotos, que tem registro, e um bediz, tive um trabalho que não fazia, que era, as vezes tem quanto ao bem, Simone, de falar para cagar. Pois, eu estou a ouvir coisas interessantes, coisas que também negócio, eu só estou a ver, só penso a importância de ter uma equipa. Sem dúvida. Equipe é fundamental. Tive um trabalho que era, assim, quando comecei a dar aula na Jorge Barbosa, de Fortes comecei a dar na Escola Técnica de Teatro, era tudo projeto extracurricular. Ou seja, nenhum de nós está a receber nada por aquilo. Tudo amor à camisola, paixão, amor a teatro. Não, nunca não recebemos. Mas deixa eu dizer, esse parte de voluntariado foi até ano passado. Até ano passado me dá aula de teatro de graça. Agora, pronto, vamos receber, mas até ano passado não tinhas loucura de entregar com amor meu trabalho de graça. De graça, assim, de mão. Né? E amanhã que de graça, ninguém te valorizou também, que é outra coisa. Mas pronto, onde estava na escola técnica, mim estava na Jorge Barbosa, assim, que aqueles meninos, como já é de escola, nunca está a sentir culpa de receber. Nem me está convidado para aquela aula, não dizer nada. Tem sentido de receber os meninos. E mim sempre naquela de pensar assim, minha pensamento era assim, como o Ministério já te pagamos, eu tipo já em paga. Então a minha luta era, o Ministério está atrás, que é outra coisa, que é outro trabalho que eu tinha, como professora de Sociologia, direção de turma, tudo que chatice que o professor tem, então a minha luta era isso, se estranho quis lá, então continuar só no teatro, para ele te receber. Então pronto. Então está a dizer, tinha a mim na Jorge Barbosa, Di na Escola Técnica e da Letson, acho que é na Escola Pintinho, né? E parecendo tinha Valódia na altura, parecendo também
disse o Rogério Lima. Então, um dia que um gajo, seu visionário, quando está a falar disso, ele está a dizer, moço, não te dá um gato de veneno, não. Não está a dizer, um gato de veneno. Então, ele está a dizer, a gente está a encontrar na rua, ele está a dar uns gritos, a me dizer, para não vestir que os meninos de tropa, não mandares para a rua. Assim, grito todo. Está a vida, está a dizer essa coisa vai ficar lá, que me ensina, minha captadora de ideias também. Está a dizer, maneira, que não te vestir de tropa, por quê? Então foi um ano que minha direção de escola cansando, tipo, minha mãe dá uma guerra da gaita porque eles vai uma peça de minhas alunos, aquele grupo de teatro que lá tinha, eles dizer que aquela peça que tinha condições para ser uma peça de uma escola, que aquela peça está a tratar tudo o que era podre da realidade dos alunos, violação sexual, abuso sexual, assédio, que é personagens que os meninos inspiraram nessas realidades. Ficar todos ofendidos, vergonha, mas dão guerra da guerra, então estava por aqui desde. Então, um dia acordar com música de Pink Floyd na minha cabeça, que era aquele We don't need no education. E aquele beijo me está tocando. Tem tudo a ver com nós artistas. Então, um cordão é aquele projeto, tudo na minha frente. Um cordão bater que di, me dizer, o dia me saber o que não tem que fazer, não tem que criar um projeto para criticar o sistema educativo pelo fato de que te valorizar artistas. Nunca tem aula de dança realmente na escola, nunca tem aula de música, nunca tem aula de teatro. E mesmo que isto está polo para uma turma de 30 meninos, it ain't gonna happen, que está a funcionar. Aula de teatro para 30 pessoas, desculpa, ainda mais adolescente na criança. Mesmo saber que mesmo tem experiência super de mim, por exemplo, na expressar, um bocadinho de turma de menino, no máximo 15 meninos, para fazer um bom trabalho. Então não fazer esse projeto para abertura de mim de lá. Esse tal projeto que não tive 3 meses, de ensaiar quis menino na férias, no verão, vai imaginar, não consegui convencer adolescentes no verão a bater uma aula no comando militar, bedijos militar que é para dar aula de tropa, para aprender tudo que é regra, marchar, tudo que é coisa, boca titoiar. Boca titoiar, que vim passar mal, mas que senhor. Trote, claro, nunca chegar ao ponto de uma coisa muito violenta, mas estava posta da flexão, posta da polichinela, contagem, vou ter 10 patilas de bosta na escada, torna-se e estava calado, e muito e não tinha que nem próprio no sistema militar, boca titoiar, quem diga tarde, não para das falas, tudo assim. Nas vésperas, não dizer que os bois, outros lembrados, outros têm que barrar para os cabelos, começar a te enfrentar, rapar cabelo, professora, tem que rapar cabelo que te participa, pronto, simples, não, não tinhas moda troca, o projeto lá foi nice, parti lá de onde é que é Quintal das Artes hoje em dia, que nossa sala era lá, não acabava de perder aquela sala, pronto, era uma sala que não tinha também que dar até para fazer espetáculos, mas pronto, por razões várias não acabava de perder, e parti da lá, imagina, lá daquela zona de Pelourinho de Peixe, até chegar ali na praça onde é que tem um parque agora, e mediante o Centro Cultural do mundo deles, bem de marchar na rua, coisa e tal. Então aquela performance era basicamente ele, está a começar tropas, para mostrar, mas nem quando não te entrar na escola, a escola te formatar-nos, né? Mas depois está a dar uma explosão e está bem começar a mostrar agora essas habilidades artísticas. Então tinha uma menininha que é de ginástica rítmica, estava a fazer essas coisas, tinha menino a dizer textos, tinha quem queria cantar, está a cantar, quem queria dizer poema, está a dizer poema. Foi mesmo nice. Cá tem foto, cá tem vídeo, não tem só capaz. Rindo para não chorar, hein? Não, vamos a pegar. Em vez de me estar a falar das coisas, me está a falar dele revoltado, a gente está até a chorar, ouvir de raiva. Mas agora não, agora vamos a pegar, que senão te ficar a adoecer, que não vale a pena. E aquele projeto lá foi incrível. Então, basicamente é isso, quando as pessoas devem dizer, te parecer que o bom projeto agora de modo a sentir a dizer coisas melhores agora. Pode ser que a minha forma de trabalhar, tenho certeza, como professora, de certeza, nem
coisa, estou muito melhor como professora, claro, quando mais ano, mais experiência, e me gostar de estudar para dar as aulas, assim, senti muito mais que como professora. Mas eu trabalho e sinto que mais cuidado na mostrar, na mostrar, na tirar foto, na fazer vídeo, na correr atrás de uma pessoa para arranjar aquele dinheiro para me pagar aquele vídeo. Antes não, antes nunca tinha dinheiro, pronto, igual a aprender a pedir ajuda, que é uma coisa que nunca tá a fazer antes, que também a gente bate a amadurecer, vou debate perceber, ano passado nunca tinha dinheiro para a foto, não pedia ajuda, eles vão também, que as pessoas, que dizem que queriam dar ajuda, não tem pessoa de dar ajuda, a gente tem que aprender a pedir também, que às vezes também se calhar não estava pondo uma posição, não estava só tão focado naquela parte artística, nunca está pensando naquelas coisas lá. Um bando é um pena, mas pronto, a vida é assim. Pois. E ela mostra mesmo a importância de ter uma equipa por volta, né? Yeah. Para fazer que as coisas acontecem e também para lembrar o de que é lá. E depois eu tive uma boa equipa, naquele bom amigo que deu aquela ideia de fazer milhas bem, tipo, na rua. Quem me deram poder estudar porque era bom, aquela coisa e foi espetacular. Foi mesmo nice. E que as meninas assim, este tudo grande, tem uns que já têm filhos. Que ele que era mais pequenino na altura, saíram levar, que era no verão, saíram para que eu ficasse na casa só, ele era pequenininho, um rapaz que não. Ele era bonitinho, no pô, ele que era comandante, ele que estava na frente, de dar que ordem, que coisa ficou tão nice. E é isso, e mim tem graça dizer mais coisas assim, porque acho que nós artistas na Cabo Verde, nós somos tímidos, ué, migrem assim, pronto, em grupo, ainda me a trabalhar as coisas, mas a mim, somos ideia doido para isso, assim, as coisas nem mudrei. Assim, mas sinto que nós é muito perfeitinhos. Por exemplo, desde o ano passado, começado de autorização para fazer teatro largado na rua. Eu não tinha pedido. No ano passado, de dizer, vou pedir autorização. Dizer, não, eu não vou pedir. Não, vou ter pedido. Aí começou a pôr aquela coisa de medo. E como é professor, muito claro, professor queria proteger esses alunos. Mas a mim não está a gostar de não fazer teatro na rua assim com autorização. Qual é a autorização? Quase assim. Mas pronto. Público. E boca tito olhar, foi um stress tomar aquela autorização. E ainda lhes perguntar se tinha música, que não tinha que pagar coisa de música. Um absurdo. Como é que pensa-se? Artistas de rua, minha ideia é trabalhar aquela coisa de artistas de rua na Cabo Verde que nunca tem. Entender? Não está andando na rua, nunca tem artistas. Onde é que os artistas de nós, um país de artistas, nunca tem artistas de rua, que é aquela parte mais difícil. Entender que nada é combinado, é tudo é na hora, é no momento. Bem, então está a gostar de criar essa dinâmica ali, dá-nos na cabeça nos quadros desateados na rua, de fazer ter uns temas assim, para reivindicar algumas coisas, sei lá, pichar a parede, nunca saber, bem que as coisas meio doidas assim. Claro que tudo pensado de uma forma criativa, mas ver se vou te entender, para não ser mais loucos. Nós é muito, ok, tem teatro largado, dá-me pedir autorização, pessoas de batracô, tudo muito perfeitinho, junto na caixa. E artistas têm que ser de caixa, entender? E pessoal que está crescendo na rua, me dizer porquê? Mimi é apaixonado por rua. Mimi é apaixonada por teatro de rua. Mas hoje você está falando, você entendeu muito bem. Por exemplo, a mim não pinta, mas a minha paixão é pinta na rua. Gosto mesmo de aquela interação com a comunidade de pinta mural na rua. Mas sempre ainda fico com aquele medo, tem que ir pintar parede. Mesmo se for parede de um caso abandonado, tem que pedir autorização. E tudo aquilo que usa lá ficou na cabeça. E mesmo nós é um povo, às vezes ainda pensa naquelas coisas ali, às vezes pode ser quem só viaja na maionese, né? Mas às vezes é uma cozinha também com aquela coisa de colonização, de tem que ter sempre que ele não foi rebaixado, tem que sempre pedir ajuda. É muito difícil, às vezes você observa, né?
como a gente tive contato com artistas internacionais, artistas de algumas outras culturas que não foram colonizadas, que foram os colonizadores. Eles têm um outra visão. Chiga também faz isso sem ter autorização nenhuma, você nem sequer pensa naquele coisa lá. E aí você fica a pensar de onde que tudo aquele coisa lá origina. Ok, licença. Maridão veio o áudio da voz. Minti, tu vive direitinho. Ok. Minti, tu vive perfeito. Que não mexe muito. O vivo, vou te gravar. Vou te gravar, né? Sim, fica tudo gravado. Não, sabe? E os outros das podiam natural louco, aquele último live que me fazia, aquela amiga do meu catral, que eu sei lá, ele perdeu, ele te dilacerado. Oh, ok, that's better. Essa questão de artistas ali, o que é que me senti falta nos artistas é que eu senti que me também as pares, me entendem? Às vezes me estou nos meios artísticos me toca a pensar, mas essa malta é artista mesmo. Me creio pessoal, não bem falar, não bem reivindicar, não ser ativo, não ser políticos. Quando não dizer política, não é arte. Mas não, uns dois vezes me tentar ter umas conversas com os artistas. Deixa-te ficar assim numa dimensão frágil mesmo, frágil. Me estou a ficar preocupado, me dizer, será que Nick de Mariote, será que minha arte de mais fazer parte de política, de reivindicar e não, Cristote, se calhar na Sismundo, entendeu? Mas muito é arte de eu como isso, em modo tudo área não tem um talento, por exemplo, muito admirar quem que é cozinheiro, por exemplo, quem nunca gostar de cozinhar, muito já quem que é cozinheiro para mim é um artista também, tá, temos comida que é um arte, e vou conseguir sentir até cada ingrediente lá naquele sabor e tudo, por exemplo. Então, eu senti que nesse parte ali, sim, por exemplo, uma pessoa que fazer teatro, a lesbina pode pegar um personagem com bem mensagem, porque eu tive uma cena que Marlene Freitas dizia nós uma vez, uma formação que artista não é pombo correio. Então, já tive estar na plana mensagens, né? E, sim, que eu percebi o que ele queria dizer, de vera, nós nem pombo correio, mas em modo assim, de querer artistas dar aquele morro às vezes, entendeu? Tentar perceber o que isto está a fazer ali, para que é que boa pintura te servir, para que é que boa teatro, vou fazer um personagem que conta a história de uma pessoa, mas depois vou descer para algo para poder sustentar uma conversa, mesmo de dentro da peça, porque mesmo dentro do que é a peça em si trata, em modo que aquela pessoa tenha aquele texto, ele quer fazer uma interpretação do que ele está a apresentar. Bom, então às vezes me encheu desilusão, quando eu saí de um peça, me vai falar naquela pessoa, a pessoa fica espiando assim, tipo, obrigada, e minta naquela, me querer não falar, não vem falar sobre isto, que vou fazer sentir, e a pessoa fica lá, aconteceu que eu vejo isso, e às vezes, nenhuma outra pessoa vai conversar na conversa, é completamente oposto do que eu tinha sentido. Então aí me dizer que normalmente que é que gente teatro que tu usa a técnica, tu usa a técnica para enganar a gente, né? Mas a mim está a gostar, tem pares, por isso também é difícil de não aceitar que nós é artista, que nunca tem modelos, nunca tem modelos para não visualizar, para não dizer, uau, esse gajo ali, ele é uma atriz, ele tem tido esse papel ali, nem anos de fazer isso, uau, e para mim, quando crescemos, crescer isso, nunca tem muito disso também. E me senti que eu falta disso, e por isso que me tem eu coisa engatote, uma pessoa que vive que eu coisa engatote na minha assim, e me acaba a papetar nas minhas peças, quando vai para o teatro de rua, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, uma pessoa que tinha, mas me ficar a engatar aqui, esposo, me ficar a dizer, pô, esse gajo é artista, dedica-se posição privilegiado, que ele podia estar de ali, te manda vir e não diz nada e não faz nada. Então ele tinha na música, por exemplo, ele tinha nas músicas, então estou já que antes de pessoas aceitar esse título e mais mesmo como artista, deve pensar bem a responsabilidade do que é fazer arte.
Que arte nem só egos, a arte que pode ser só egos e que pode ser um projeto individual. Nem estou a arte que pode ser um projeto individual. Nem pensar, nem it's not about para ti, it's not about, sei lá quem é coletivo. A arte tem que ser um projeto coletivo e social, tem que estar ligado à sociedade. Não te inspirar na sociedade, não te inspirar lá. Então, ninguém vem dizer que não, de toda maneira, que lá nem é papel, já sociólogos resolver isso. Nem por aí, nem vou ter que ser sociólogo, simplesmente vou ter que observar o que está na boa cara. E isso traz umas discussões polémicas. Polémicas. Tem problema, como a partir de discussão polêmicas que não resolve problemas. Ainda tem um problema com aquela. Já me dou um exemplo do que eu te falar. Por exemplo, me quando vai passar, não ficar num hotel, daqueles hotel que é all inclusive, não ficar aqui de toda maneira, é onde aqui está pão, né? Acho que tem mais onde é pão, mas moralmente nunca te sentimos direito de estar lá. Porque all inclusive é o quê? É hotéis de escravatura moderna. Não está lá. Não está lá, tu sofrer daquilo, mas ao mesmo tempo não estou a observar que as pessoas vêm de sigília para trabalhar lá. Então é jovens, de corpo, te estraga próprio, gosta tudo assim, por voto. A própria estrutura de corpo, de começar a botar, já está com alguma doença lá. Porque isto aqui é mal, este trabalho é teu, este ganha mal. A nível psicológico, tenho certeza que isto deve sofrer teu também. Né? Porque vou-te trabalhar num hotel all inclusive, ok, vou-te receber, vou ter um bom emprego, mas pessoas têm que perceber, ter um emprego, pagar contas, nem só. As pessoas têm sonhos. E a maioria de vezes, as pessoas, talvez, que pude fazer esses 12º, que pude sair, que tive a oportunidade de sair de Cabo Verde, que é outro sonho que corta de perna. Tinha os jovens ali, eles que têm a oportunidade de sair, então o único realmente que estive foi para passar, para o visto e trabalhar num hotel all inclusive. Mas vê que tinha gente. Se bem tentar falar mais sobre essa questão do hotel all inclusive, isto é massacrante, que de toda maneira é emprego, que é criado, emprego, mas emprego não é tudo, e te depende de que tipo de emprego, entende? Então, quando te vais ver, ainda recentemente um bom, ficar num hotel, não ficar lá, não te usufruir, obviamente, que nem é humana, uma de tudo gente, mas me saber que, em termos morais, nunca te senti muito bem. Quer-me saber que, de alguma forma, te contribuir para aquilo também. Estou de lá, não é? E, no fundo, não saber que os hotéis, a maioria de vezes, é escravatura moderna. Acho que tu paga aqui as pessoas direito, este morar na casa, às vezes, é jojote, este ganha mal. Então, é modo-se muito a viver lá, naquele dilema entre a partir artista, ativista social e que querer dar e gostaria de ir começar a fazer uma peça de teatro sobre isso, não é? E ao mesmo tempo lá no hotel hospedote. Até que ele te trazer ele é teu contraditório. Não sei se estou entendendo. Não te dá exemplo. Não acabei de dar exemplo. Então acabei de dar exemplo de outros artistas. Não te dá exemplo que mim te senti mal, não te senti mal. É porque no fundo saber que os hotéis podem trazer crescimento, aparentemente podem trazer crescimento econômico, mas que a ti te trazer desenvolvimento. Esse é desenvolvimento. Olha, no começo já, este também traz crescimento econômico, como disse, all inclusive, também do estrangeiro. Esse que ajuda a economia local. Então, e também tem que falar sobre aquela, mas é bom hoje, cada vez que eu vou para aquele hotel, como uma oportunidade de estudo. Assim, é isso que a gente acaba por fazer. Mas depois me ficar de pensar até que ponto nunca de ser hipócrita também porque me lá o hospedote. Entendem? Este tipo de questões ali que me estou a dizer que nós como artistas não me começado a fazer. É que é pessoal. Este pouco título de artista para começar. Estou já a partir do que minha artista, me já nunca te vai por casa de bom igual a toda gente. Né? Nunca se pode entender essa expressão ali.
já entendi, mas... A gente tem manias. Estou já quase... ao contrário, mas ok, yes. Estou já que acho que estava por casa de banho. Já a gente não é humano, mano. Tu és artista. E os artistas, por exemplo, estão lá num lugar, estão de bastidores, estão de um camarim pessoal, estão de toalhas, tem que ser só toalhas de cor preta. E Deus te pendes como um bronze lá. Tem que ser eu sou preta. Te dou algum exemplo. E me está fazendo confusão, esse tipo de artista ali. Teu músico já do visto, como eu disse. Como eu disse, postura em termos social, me ficar desgostoso, me poder ter gostado daquela música, mas me já ter de ouvir aquela música, me querer me delitar aquela pessoa, praticamente. Precisamente porque me tentiu a necessidade de deixar em espaços. Onde é que está essa malta que quer questionar as coisas, quer... não tentiu coisas polémicas ali, por exemplo. Vamos tentar introduzir um tema bastante polémico. É nos Ministérios de Cultura. Por exemplo, estou já que é um contrassenso. Por exemplo, mim é artista. Mas mim, me tenho que levantar, amanhã me tenho trabalho, como professora, me tenho trabalho, me começo a trabalhar amanhã, que é uma estética de trabalho lá para pagar a conta. Mas ao mesmo tempo, quando se fazem a arte, o Ministério de Apoio do Ministério de Cultura. Quem paga o Ministério de Cultura? Meus impostos. É um contrassenso completo. Então, o que me estou no Ministério de Cultura? Minha visão é isso, os produtores conseguem viver da arte e os artistas não. Porque, no fundo, o Ministério de Cultura acaba por ser uma espécie de produtor, vamos dizer assim, né? Produtor cultural, aquele mais grande, que tudo gente tem apoio, tudo gente tem audiência. Enfim, e me assim como estou ela, quer dizer, por que o produtor tem trabalho, tem salário final do mês e nós que produzir arte, não? Agora também dizer do que me tive de falar especificamente, porque a mim vou montar uma peça, mas não querer montar uma peça, me tive de preparar trabalho para março. Primeira coisa que me fazer é me distribuir trabalho para os alunos, que vai preparar uns peças, que é um projeto que não tenho fazer mais para frente, mas daqui a nada me tenho bem sentar, me tenho bem elaborar aquele projeto primeiro, para me poder bem conseguir financiamento para ele, para março, mês de teatro, não estou no mês de setembro ainda, mas já me tive de programar, ou seja, já me tive de fazer o papel do produtor, que é o produtor em que diz só de fazer isso, vim-me dar as ideias, coisas e tal, ele estava a produzir, mas pronto, me está a produzir, me organizar o meu projeto, depois me vai a correr atrás de dinheiro. Imaginando conseguir 100 conto de financiamento para esse projeto, naquele 100 conto, me tem que tirar 15 conto para pagar a sala, pelo menos um dia, se me ficar na sala de Centro Cultural do Mindelo 3 dias, é 15 conto cada dia, me tem que pagar iluminação, me tem que pagar som, me tem que ter dinheiro para roupa, música, sonoplastia, tudo. Então, o que normalmente nós teatro não te fazer? Quem escreve peça normalmente quer te receber, o dramaturgo não recebe, o encenador não recebe, e os atores não recebem. Mas todo o resto da malta recebe, porque iluminação e som é aquela parte técnica, então não tem que pagar. E sala também. Então vou-te tomar aquele dinheiro, vou-te pagar e o resto não recebe. Mas, no entanto, não te bem ensaiar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não te ensaiar 6 meses para fazer aquela peça. Durante aqueles 6 meses, não encontrar 2 vezes por semana, né? Aquele dinheiro lá ninguém está pagando hoje. Obviamente, não vender bilhete, tem cachê. Então, te dou algum exemplo. Última peça que não fazer, cada ator toma 6 contos. Mas 6 contos de 6 meses de ensaio, quer dizer que cada mês eu recebo em escuta. A pessoa que tem noção. Então é muito bonito dizer, fazer arte, fazer cultura, fazer teatro, continuar a fazer sim, continuar a pagar para fazer. Fazedores de teatro de Mindelo praticamente tem anos de pagar para fazer teatro, não de pagar para fazer teatro. E é uma pena, porque minto se o produtor ele tem esse salário fim de mês, artista tinha que ter esse salário fim de mês também. Ou é no estudo, ou nem no estudo. Me assim como de pensar. E por isso que me tem sofrido eu, porque me muito pensar direito,
quando está para fora, está para tal. E nisso não te desagradar as pessoas, mas é a realidade. Ué, que a mim, aquele tempo, aquela reunião que me está amanhã, nem é trabalho que te pagar as minhas contas, é um plano amanhã que me te vai perder, entre aspas, que me podia já te elaborasse tal projeto para o mês de março. Entende? Então, não te dedicar, e praticamente, não tem que arranjar aquele trabalho que é para pagar a conta, depois não tem aquele outro resto do dia, de dizer assim, eu não trabalho para teatro, é de noite. É de noite. Por exemplo, se era daqui se era no mês de outubro, a pessoa está a poder apanhar-me quinta-feira. Quinta-feira diz-te horas que tem dia, estou na casa. Mas às vezes me te querer estar, tens pessoas mesmo têm que perceber. Às vezes vou querer, numa quinta-feira tem um aniversário, vou querer vá. Mas às vezes vou como professora, nem sempre vou poder faltar. Tudo exemplos de dificuldades, desafios que não tem. Pessoas pensar que é fazer arte, isto é aquele peça de teatro no fim, eles pensam é tudo maravilhoso. Não, é super difícil. É super difícil. Eu tenho mesmo que gostar daquilo. Eu tenho mesmo que dizer, não, nem querer viver disto. Essa coisa de preencher a minha alma, então tenho continuado a fazê-lo. Mas há debates que não me estou a ter. Ué, não me estou a ter esse tipo de debate ali. Nem nunca te entender porque que um produtor cultural te conseguir viver de arte e os artistas não conseguem. Isso é válido no teatro, isso é válido no artesanato. Uma tigrinha assim, um centro de artesanato, cheio de gente lá que trabalha. Não tenho certeza que tem um data de artesão que vai precisar ter dificuldade, por exemplo. Ué. E esse tipo de conversa de pessoas que acreditem. Tem que vou te falar sobre isso, vou é chata, e já tive gente até dizendo, não, vou ter que ter cuidado no vou posicionamento. Não, me é livre, me ser livre, me apartamento a me aceitar que me artista, logo que tem que expressar. Até porque esse aqui é o nome da minha escola, modo de dizer uma pessoa diz, mas nem como tem que calar no minha escola é expressar. Vamos fechar a escola de uma vez. Ué, esse tipo de coisas de como está a gostar de debater com as pessoas, fiz responder-me. Fiz dizer, fiz conseguir explicar de maneira que é possível isso. O produtor vive, ele tem seu salário, ele está a viajar, os gajos viajam para caraca, estão sempre ali viajando em festivais e vão representar a todas as áreas artísticas possíveis e imaginárias. E não consegue Cabo Verde para fazer teatro. A primeira vez que comecei a representar Cabo Verde foi no cinema. Nunca consegui ir dali para fazer teatro. Mas, no entanto, vou ter maltas de produção vivenda grande e a francesa e com um salário fixo, pago pela professora Patrícia que vai trabalhar amanhã com os seus impostos. Contraditório. Seu contraditório. É sim. É sim. Tinha coisas que às vezes é difícil de entender. Até a pessoa falava com uma pessoa do Ministério sobre aquele assunto lá e eu falei uma coisa que sinceramente eu não consigo entender direito. Acho que talvez é mim que tem que bem investigar, todo artistas tem que registra para na seguro para poder ter tipo seus rendimento através de arte para o governo poder hoje aquilo que que coisa, para que nós rendimento, o que é que não tive de ganhar? Através de arte, qualquer rendimento que a arte te traz, mas como é possível o registro para um rendimento se você tem que pagar impostos e mal você conseguir ter rendimento? Então, e grinha assim, é contraditório, porque a área de teatro, por exemplo, minha escola de teatro, ano passado não tive a ilusão de tentar para criar uma empresa inicialmente, e dizer-me que já estava a dar para ficar naquela categoria de ramo, que eu vou-te pagar menos impostos. Agora dizem, mas nem que é possível uma escola de formação de teatro ter que ficar na mesma categoria que uma empresa normal, ter que pagar impostos de modo de uma empresa normal. Ramp é aquele de microempresas, né? Sim. Mas, tipo, nós é uma organização tipo, sem fins lucrativos. Tipo, não, esse foi antes. No início me queria abrir tipo uma empresa, nem é ilusão. Hoje me dizer, não, quase me criar, agora ainda não no processo de criar uma associação sem fins lucrativos, agora ando nesse processo de ir por acaso, minha mãe é grupo. Mas como ainda no início, coisa que estava muito certo, dizer, e na altura está a aparecer-me alguns trabalhos, era questões ligadas a videoclipe, me emocionar.
Ainda bem que quem na época quebrar aquele carro, quem não estava a buscar dinheiro nem a salário de professora que é para pagar imposto para o governo. Vou entender. É uma coisa, mim estou a que as pessoas que te escreveis lei, que te fazes meio catores, que te perceber bem. Vou entender, mas isso é tudo um sistema que ele é uma coisa mesmo estudada a nível mundial. Os próprios sistemas educativos que te preparam para artistas, vou espiar. Entender? Vou a partir do momento que na escola vou-te desvalorizar a arte, vou-te dizer indiretamente que nunca te prestar. É uma coisa que não pode dizer tempos livres, hora de pouco de nada para fazer, um passatempo, mas que tem uma valorização da arte. Que tem. Porque toda a gente está cansada de saber que a arte é transformadora, a arte faz as pessoas pensar. Então, se não vens em termos de política, é normal que tenhas interesse, porque para que não tem para maltas ali de saber pensar? É perigoso. Entender? A partir do momento que o pessoal começar a saber pensar, se própria cabeça, então nunca tive bem massificar o acesso a isto, pá. Não dizer que não te fazer, como eu que estou a fazer no currículo escolar, não te dizer que não te dá aula de música, não te dá educação artística, mas como vou debaixo de aquilo realmente. Por exemplo, vou ter 4 áreas no currículo 12º, né? Naquelas 4 áreas, um deles é arte. Ali na São Vicente, nunca aquela área te abri. Até antes, minha professora, nunca aquela área abri de arte. E como vou debaixo no currículo, o que é disciplinas de tal área? É história da arte. Ele tem uma data disciplina igual à humanística, por exemplo, não pode história, pois ele tem história da arte lá para dizer que isto é arte. Pelo amor de Deus. E quando falar disso, não falar de desporto também. Desporto também é uma área também que se pode espiar. E isso tem criado o seu problema, porque quando você tem um grupo de pessoas que nunca tem nada para eles, você te excluir. Por isso não tem de artistas de acabar por frustrar. Acho que estou já se espar, acho que estou já onde desenvolver-se arte. E muitas vezes aquele aluno indisciplinado que não tem dentro de sala é um artista que não tem lá dentro. É um menino que é bom a desenhar. É um menino que é bom a pintar, é um menino que se vê cantar, é um menino que tem habilidade de ser corpo, expressão corporal, é um menino que encontrou, por exemplo, quando está a fazer aqui os concursos interturmas, encontrou alguns atrizes e uns atores que boca titoé, né? Flávio está ali a dizer tem artes gráficas na ICM, só que é ICM, mas tem que construir mais a ICM na Cabo Verde. A ICM está pequenita toda essa malta. Pois, a mim fazia área técnica, bem para construção civil, como eu tinha artes gráficas naquela altura ali. Oh Deus! Vou sofrer, Simone, vou sofrer ou vou passar direito? Sofrer, mas pronto, venci no final, que tem parte que gosto de só fazer. Pois. Vou encontrar então, você. Gostava quando falavam cozinha sobre aquele personagem que eu queria. Kiki. Ok, primeiro eu gostava que o Bob falava sobre ele. E como aqui surge. Kiki era surgido de uma vontade que eu tinha de falar sobre abuso sexual de menores, mas que está de toda maneira. Que a mim também tu tens coisas, às vezes, até onde na minha cabeça. Eu tinha um tempo também total. Que sempre não tu vi que os casos, mais uma vítima, então está a ficar a dizer, oh Deus, mas tem que fazer alguma coisa também, não tem que fazer teatro, tem que fazer alguma coisa, né? Então, ano passado, foi mais ou menos nas épocas ali, não, no outubro, ano passado, um acordar com essa ideia de que isto sapote na cabeça. Porque assim, as ideias bem do nada, às vezes. Acordar com aquela ideia de que isto sapote de criança, bem louco que o tema, porque nunca tinha tema de Cacói de Zondi, de 2023. Bem que aquela ideia de que isto sapote de criança pequenina. Já só dar um pausa aí, para quem nunca sabe, para Mari, nós na praia nunca sabe o que é Cacói. A mim fica a saber através de Sandro pela primeira vez ano passado. Quer dizer nada, normal. Pode falar de uma maneira resumida. Cacói era um personagem de carnaval de São Vicente. Era um senhor, ele estava a sair tudo na carnaval, naquela parte de carnaval espontâneo, ele tinha uma presença forte, assim, mesmo
forte. Então, criasse prémio, Cacói, em homenagem a ele, para incentivar a pessoa já mais o carnaval espontâneo, que não está a perder um bocadinho, né? E já me tinha saído um vez Lady Xanda, que é um personagem reivindicativa como tem, que sei de briga, a moto que esbancada, que ele não quer ganhar, mas tinha que ter ganhado. E às vezes que dá-me aquele prémio, queres pensar como está desateado, dá-me na cabeça desateado na rua, só ligou zendo, né? Mas pronto, desapega. Então, esse ano quis sair, ano passado, em 2022, eu quis sair, esse ano mãe nunca tinha tema. Então, acordar com as ideias dos sapatos de crianças, vamos dizer, quando tem tema, abuso sexual de menores. E acordar especificamente com as ideias de escorda de sisal e que sapato de criança, ligado na mim. Inicialmente não pensava, até não sei que Lady Xanda, que escorda, que está com... Depois vamos dizer, não, esse tema ali é muito sensível e Lady Xanda, ele é vassalada, de falar, de brigar, dizer, não, tem que tratar esse tema de outra forma. Aí eu me criar esse personagem, Kiki, por acaso não tem um aluno de teatro que é Kiki, que nós é compadre, não gosta dele, e então tinha um nome amoroso, e não gosta de Kiki, porque ele é abusado, ele é amoroso. E então, dizer, Kiki era um nome cool, porque eu nunca queria, como aquela caracterização daquele personagem, ele tem um monte de sangue, ele tem roupa de sangue, ele tem violentar aquele sapato. Nunca queria pessoas sentir raiva dele, nunca queria pessoas perceber que é a vítima também. Tem momentos que ele é vítima, ele é agressor, ele tem aquele comportamento lá, porque ele também é vítima. Né? Ele conta que cada sapote é representação de história de uma criança. Né? Então foi isso, eu comecei a criar em outubro, pedi em aluno Benito, que está a fazer teatro também na minha Diazá, que era desse tal grupo de Jorge Barbosa, que ele tem um ateliê que é Melanie, pedido que é para fazer uma roupa, porque nunca tem muito jeito, ele não bate discutir ideias, uma amiga meu também que é daí na história na praia, dá-me algumas ideias, não bate trocar ideias, então a roupa surgiu. Quando primeiro dia boa roupa, não senti medo de nunca saber o quê. Primeiro aquela roupa, aquele salão onde ele tinha ele, estava com um ambiente pesado. Dizer o rapaz, mas não te podes estar dentro da sala que este sapato de menino, que é sapato de crianças pequeninas, cheio de sangue. Aí eu senti medo, ir para casa, tudo na corda, pensar, cheio de medo, de acabar de chegar para a corda, não tinha dito. Dizer, vai dar, me ensaiar, porque acho que me metendo em encrenca das vezes. Porque normalmente, modo na lei de Xanda, me cozinhar aquela coisa dentro de mim, modo me dizer, me viver que tinha coisa ali, vai-te cozinhar, quando chegar na rua, me vomitar, pá! As ali não, as ali tinha que escorda, não podia cair, não podia magoar, e podia mexer com alguma coisa lá na minha inconsciente relacionada com a minha sexualidade, que nunca sabia. Aí um dadi fala que foi a melhor coisa que me fazer, aí não montar mais ou menos 4 sketches, tudo onde é que me está parando, está a fazer um sketch. Tinha sketch onde é que era assédio do corpo da criança, pessoas que tocam crianças no lugar impróprias. Tinha um sketch que era violação através da vagina, deixa eu dizer assim. Outro que era anal. E aquele outro era a vagina. Aquele outro era o quê, Deus? Oral. Aquele outro era oral, exatamente, era sexo oral. E, então é isso, um ensaiar, quando chegar a namorada, o caos à minha espera, porque era atuação de pessoas que estão a concorrer para a COI, era tudo à mesma hora. Então, para além do mocha morada, o Lisboa, cheio de gente, já para Boia Carnaval, o mocha que data de gente que está a concorrer para a COI, que é super talentosos também e criativos, cada um com ideia mais doido que ele outro. Por fim, no início não está de sentir mais, não está de cima de companheiro, e fazer teatro assim não é fácil. Mas pronto, lá arranjar minhas estratégias, que é para ficar longe deles, já passar para frente, ou de correr deles, né? Mas foi que as coisas mais difíceis que eu fazer como atriz. Mais difícil. Primeiro coisa mais difícil é quando me tinha criança na minha frente. Porque me tinha que violentar, que este sapato com criança na minha frente, com várias crianças na minha frente. E ele é um personagem cheio sexual, uma pessoa cheio reservado, minha sexualidade, minha privacidade. Mas lá me tem que expor, entender? Me tinha que expor, tinha que separar ali, também é uma dificuldade que eu tive. Para além disso, a questão do caos que eu me encontrar, porque a rua tem barulho de todo o tipo. Então tinha pessoas, por exemplo, de samba de cima de mim, me lá te dá um sapato, te fazer sexo oral, por exemplo,
E a pessoa lá de samba de cima de mim, me violentão de que isto pode, gente desfiante, desmame doida, um moço no momento, quando tem um momento que te simula que é violação anal, que te dá um grito, aquele moço bem meteu-me uma coisa dentro da boca, acho que era um pão, um pedaço de pão, meteu-me ele dentro da boca, me lá te gritar, te chorar. Ou seja, é preciso um nível de concentração, que é uma coisa que, por acaso, me tenho orgulho de minha pessoa como atriz, é isso. Minha moda mercante, the show must go on. Acontece o que acontecer, nunca te tem de montar. Inclusive, tive um polícia que abraçou-me, foi muito bom. Ele dizia-me, quando um baquete, em um momento que estava a terminar aquela violação, estava a pedir ajuda na polícia. Alguns polícias sentiam intimidade, mas esse foi um querido, ele dizia-me, vou querer um abraço, né? Ele dizia assim, começou a mexer de cabeça, que aqui ele que tinha texto. Agora que não te pôr na palca, ele também ganha texto. Mas logo a seguir, então tinha um polícia que ameaçava-me. Ele dizia-me, você já foi avisado, se você tentar qualquer coisa, já você foi avisado. Eu senti que se não estava com aquele rapaz mão, não é capaz de quebrar um dedo, o quê? Ele estava mesmo assim zangado, assim, mesmo me senti bad vibe mesmo, de bem dele, do tipo, botalicas, manias, as coisas ali na ele. Ele tenta algo como uma boia. Mas lá um pensar, estava lá diante de Sirius, me dizer o quê? A mim saía todas as coisas a me sofrer até ali, não tem para ele, não. Continua, dizer, gente lá na praça tem coisa aqui. Na fim da apresentação, estava a chorar, ainda bem que tinha aluno ficava a mim, porque a Dita estava a apoiar muito sossego, que pude ficar a mim, até fim de dia tinha me dito, vou terminar essa apresentação, acabou. E eu não sabia porquê. Cada sketch, vou ter que buscar aquela emoção. Era várias emoções, que era o padrasto chegando em casa, aquela criança assustada que seu padrasto está chegando na casa e ele sabia que ele está a ser violado outra vez e ninguém que te ajuda. Aquele pavor, aquele medo, é tudo que é emoção lá, aquela tristeza, aquela revolta. Então, o modo de me invocar aquilo, não deve ter feito para aí uns 20 paragens. Não repetir que este sketch. Mesmo dizer assim, cada sketch, nunca se vê cada sketch tão vez, mas fazer aquela coisa pelo menos uns 20 vezes. Depois eu vou fazer um sketch, vou fazer aqui os 4 sketches, pronto, já está, vou abocar. Depois eu vou repetir em vez de repetir outro. Então, e tive uns dias que pessoas estão a falar a mim, está a chorar, pessoas estão a elogiar-me, está a chorar, qualquer coisinha está a chorar, vou ficar sensível. Mas depois, a minha ideia sempre foi fazer kiki e já era. Mas mesmo nisso aí de começar a dizer, não tem posto coisa na palca, não tem posto coisa na palca. Ele modo de dizer, ele é um gajo ele é de visão. Ele é logo na palca, ele começa logo ele na palca. Mas mim sempre naquela que era carnaval, mas aquele dia ganha prémio, bate mais no prémio, ainda ficha que tinha me caído. Tudo naquela, que coisa, ok, fazer uma coisa cool, não ganha prémio. Não. Quando chegar na casa, me abri minhas mensagens, na Messenger, sobretudo, e no Instagram também, mas sobretudo na Messenger, um dado de mensagem, sim, mano, um dado da mulher te agradecendo, um das vozes, para representar, que já esta graça de falar sobre isso, não ficar, oh shit, o que é que me fazem? Gente, te mandando-se história, te mandando textos, tem um senhor ali ouvindo na rádio, ele te chamava de contar-me essa história no telefone, de violação de um homem. Já ele é um homem. Então, tipo, agora Kiki vai ter que continuar. Agora nós ideias montar, há que ter um bom par de trabalho ótimo. Não tenho acabado de fechar agora em 10 meses. E agora quero ganhar, que um amigo meu dizia, é o que um personagem em silêncio fazer. É que, graças a Deus, tem queijo amigo que está dizendo que coisa como este eu ouvi. Quer dizer, é o que um personagem em silêncio fazer. Imagina como eu pôr o texto. E aquele texto, ele é forte. E ele é baseado nas histórias verídicas. Então, ele vai ficar com mais força. Porque, infelizmente, não tem que falar sobre esse tema. Infelizmente, ele não tem. E digo também aquela tal questão, como dizer, de artistas como políticos, de ação, de reivindicar. Nunca podia agora, que está ficando bem, nunca está bem sentir bem com a pessoa, antes de uma prémio cacói, pronto, agora também é parabéns e minha vida continua igual.
E que tem como bem dizer, não, há que temos aqui que já é uma coisa que já tu ultrapassamos. Às vezes tem coisas na arte que tu ultrapassamos vontade. Mesmo eu perguntar gringa assim, se não te graça dizer um monólogo. Não. Mim nunca tinha ideia ainda de dizer monólogo. Mim sempre me é, mim fazer um monólogo, talvez lá para uns 50, fazer um monólogo. Porque a mim tu trago monólogo é uma responsabilidade da gaita. A mim é disciplinada na arte. Mim que querer com pessoas se dormirem a peça. Ué? E, então, se vou perguntar me para ti, então já, mas pronto, o projeto já ultrapassamos minha vontade de dizer monólogo aos 50. Né? Então, o que é isso? Não tem, como tem parceria com a Fundação Primeira Dama, que também ouvimos na rádio. É interessante, e hoje me está a pensar uma coisa, que as coisas que te para chegar a nós, este chegar naturalmente, não bem esperar que determinadas pessoas, que às vezes vou-te considerar que é boa amiga, vai falar do trabalho, para pessoas com shape, é o que acontece. Eu tenho tomado fé disso. Grande parte de que este trabalho que me tem feito, mesmo cool no teatro, é de pessoas que nunca estão nem a esperar, que dizer, opa, tio, está de mexer de uma pessoa com um trabalho de teatro, não dá bom nome. E a primeira dama também foi isso. Ele ouviu-me na rádio, ele chamava-me louco, mas não está bem a esperar. A pessoa já está com cheiro e que está com cheiro de ganhar e dizer, não tem uma amiga que é Patrícia, que tem um projeto interessante, também dá cá ver. Então, não tem que aceitar tranquilamente, cada um te dá aquilo que ele tem para dar também. Mim te falar sobre isso, Simone, que mim te dizer eu isso. Mim se um conchego o trabalho, me te falar de bom. Se me gostar do trabalho, me te falar de bom. Me te dizer, nossa, tem uma amiga assim, e me falar de bom por acaso, não tem graça, não vem só assim de dar um jaula de pintura, não tem graça de vender a pintar. E me dizem, não, Dominique e Simone, ele é mulher de Santos, que Santos, irmão de Sandra, ele é bom a pintar, isto é um projeto que me bate, E então estou já estranho, às vezes me senti estranho, quando é que algumas pessoas, e que supostamente, que estou lá, já me te consideras minhas amigas mesmo, e porque se fosse minha amiga realmente, está a falar pessoas de minha trabalho, que até te chamas invisibilidade, e então estou já isso estranho. Que a mim tem necessidade, se gajo é bom na pintura, tem que falar dela, porque eu creio que pessoas com cheiro, ele é bom na fotografia, mim primeiro, me descobri um fotógrafo cabo-verdiano bom, me mandar outros fotógrafos, me creio que com cheiro companheiro, me senti necessidade de falar de coisas que é bom, mas já me acabar para aceitar isso também, que aquele que é de bossa te acabar para bem. Então, em princípio, esse projeto é para bem ser feito em parceria com a Fundação Primeira Dama, para poder ter mais pernas para andar, para levar para ilhas também. Isso. Falar para cagar. E que ele é excelente como acho que se não tem aquela estatística oficial de casos que foi denunciado. Mas tenho certeza, mas é tanto. Às vezes, me com minhas amigas têm o grande privilégio de ter um grupo de amigos também que nós é aberto para falar sobre coisas. E horas que não fala sobre casos de abusos sexuais, mesmo entre nós. Então, é uma maior parte de nós já sofre de alguma forma, quando não era criança. E que ele é uma coisa que está parecendo uma coisa tão naturalizada dentro da nossa sociedade, tão dentro da nossa sociedade, mas que nunca está fala dele. Vamos de primeiro é um ato vergonhoso. E a hora que é vítima, é uma coisa que você esquece. Você esquece mesmo. Então, você tá põe dedo na ferida, mas é uma ferida que no mês te fala dele. Só essa tá continua para nunca te fala dele. Que as pessoas que é violador, já foi vítima. Já foi vítima. Casos, já foi vítima. Já foi vítima. Então, em vez de
busca ajuda e acha maneiras saudáveis de lidar com aquele trauma, às vezes essa perpetua aquele trauma. E a única maneira de não quebra ciclo é falando dele. Então, aquele que quer falar é muito, muito obrigada por aquele que faz. Infelizmente, é uma coisa que a maior parte de nós, principalmente mulheres, é familiarizado com. E tem um seu valor, seu impacto que ele está fazendo. Pois, porque é uma questão cultural também. Essa questão de cultural na Cabo Verde, não mas de eu trabalhar, que é outro projeto que também fazemos a primeira dama, que é questão de nosso corpo, o que é aceitável, o que é inaceitável. Então, pessoas estão a naturalizar determinadas coisas que não poderiam ser naturalizadas. Entendemos? Então, é uma questão de cultural tem que ser trabalhado bem de raiz. Igual que vou falar de estatística, me sempre muito a pensar nesse tema que já me diz que já tem 10, 15, 20, 30 anos no silêncio. Sempre muito a pensar nas coisas ali, porque grinha assim não te saber de casos atuais, mas tem tio a mulher que vive anos no silêncio, anos no silêncio, sem dizer nada. Ué, e foi esse tipo de mensagem que você viu. Eu estou pensando que 40, 50, como aquele coisa que desde tempo minha avó contava-me para tipo, aí ele, minha avó começou a trabalhar quando tinha 11 anos de idade. E quando tinha 11 anos de idade, eu trabalhava num casa de gente grande e eu cuidava de crianças. E ele teve que sair de trabalho. Eu contando, ele com 18 anos, já tive que sair daquele trabalho para modo assédio de aquela pessoa que era dona de casa, que tinha assediado outros empregados de casa. Né? Pois. E depois aconteceu outras coisas com minha avó. Que tipo, me quando tinha uma amizade tão forte que ele sente a vontade para abrir comigo. E então é também uma coisa de agora ou de 20 anos. É uma coisa que mesmo já está na nossa sociedade há séculos. Pois. Romantiza aquela história de colonialismo, mas aqui tem hipótese que a maneira que nos mestiçagem foi uma história por palavras. É sobre o passo do segundo e pensa e botou de verdade mesmo. Uma maneira que nossa mestiçagem contigo foi uma história de amor. Não. Brasileiro que é bom piscoso ali. Existe dessa parte. Enfim. Mas é muita coisa, e nesse momento também no querer dar voz ao público e eu tenho algumas perguntas ali. Ah, é? Sim, pessoas têm vontade de se prender com o bom, então não tenho uma pergunta ali, acho que ele é como pergunta, acho que ele é só um fala, que é também de Natalino 2512. Quem é tio? Ah, ok. Sim, já que quer dizer? A vida não bomba, aquele buzote. Então, já me leu o que ele está falando. Eu sou tio da Patrícia. Para mim, ela nasceu artista e professora. Foi com ela que aprendi a ser professor e a estudar. Tanta era a insistência de ela para pedir o tio Natuca dar aulas para ela. Pois Patríciais. Você desde pequenina já era professora e artista. Abraço, sobrinha. Ai, que tio, um espetáculo. Hoje está dando uma explicação, era sapo. Bem bom. Ai, que bom. Tem mais perguntas? Tem sim. Mais perguntas. Será que pode responder? Próxima pergunta é de Desmoon 44. E como professora, qual o momento mais inédito que já acontece com os alunos? Inédito? Oh, Deus, é tanta coisa.
Já contar um mais recente. Acho que foi um ensaio a um aluno de meu técnica de clown, de teatro e palhaço. Yeah. E não invadi salas de aula. Claro que as professoras sabiam, né? Então não entrar na sala, que os meninos estão a entrar na sala de fazer palhaço, de fazer palhaçarias. Foi bem fixe. Mas a mim, por exemplo, para mim coisas inéditas que tem que ser assim grande, muito grande. Por exemplo, a última coisa engraçada que aconteceu foi uma aluna de uma turma de Quismin Piquenique, tem uma turma de teatro na Expressar, que é de 6 a 8 anos, porque tipo, tive um professor a dizer, menina, Deus, mas boa e corajosa, porque acho que até pode ficar parote. Então, para mim, é uma experiência interessante, porque é um desafio de entender quais que é exercícios que funcionam mais. Então, tive um dia no ensaio, não dizer uma coisa para lá, dizer, graças a Deus, ele bem dizer. Então, dizer, essa coisa vai ficar logo na peça. Então, toda vez que não está a dizer, está a chegar a parte, ele está a dizer, graças a Deus. E um dia ele chega a mim, a dizer, professora, esse graças a Deus que me inventar, que a culpa afronta, né? Muito a mim, inédito é isso, é uma criança, chegar na boa, dobra uma frase assim. Toda confiante, assim, que ele também fez, foi, ele, ao longo dos ensaios, ele vai perceber que aquela coisa foi uma dica séria que ele dava. Né? Que ele diz, graças a Deus, tudo gente na peça está bem dizer. Então, dizia, professora, essa coisa, caçar para frente, hein? Ele é muito bom. Minuto só. Um minuto só, faz um pouco. Estou à vontade. Fecha a porta para barulho que entra amanhã, os gatos que só conseguem sair, essa tudo loucos. Ok. Tá bom. Então, eu tenho mais uma pergunta. Qual que é peça ou personagem mais difícil de fazer que a nossa cabeça? Fazer cabeça. Mais difícil é Kiki. Yeah. Sem dúvida é Kiki. Para mim, eu meto Kiki de modo que parte de expõe a sexualidade, porque na peça te vai tocar nem as partes íntimas, tudo que as coisas lá e é tão vergonhosa, embora ninguém acredita, é tão vergonhosa naquelas coisas lá. Então, para mim, que é lá que está a ser o maior desafio e também o fato de estar na palmissou e monólogo é basicamente, vou te dizer, se ele peça 1 hora, vou ter que manter público interessado na boa durante 1 hora. Tudo gente cara só na boa durante 1 hora. Como é que você se prepara mentalmente para aquela? Não debate pensar ali, mas preparação mesmo é com trabalho. É isso, saber como tem que bem começar ensaio, tem que ter disciplina de ensaio, disciplina. O segredo é isso, é trabalho. Não há outra forma de preparar. Né? É tudo forma, é trabalhar, até vou poder mais, digamos assim. E Nietzsche é o apologista dessa coisa ali. Me tem raiva de atores preguiçosos. Gata gostar. Me diz logo no ensaio. Trabalho de casa. Quem fez, quem não fez. Ator é um criador. Entender? Ser ator, ser atriz, é um criador. Vou poder ser marionete na moda encenador. Para encenador dizer, verá assim, dizer aquele lá. O próprio ator tem que interpretar o texto. Ele tem que fazer essa interpretação daquele texto. Então é trabalhar. É trabalho. Mas que me tem mais medo e que já cansamos mais foi Kiki, sem dúvida. Acho que a próxima pergunta, a resposta vai ser similar. Qual foi o personagem mais marcante que já vou fazer na boa vida? Kiki também. Yeah.
Mas me poder falar de um que marcamos eu, que me tinha saudade de fazer, mas me explicamos que tem que fazer mais, que é aquele fada de Blimundo. E me explicar porquê. Porque, exato, que a mim, no início, estava a dar só o papel de vilã. No início, quando não fazia Blimundo, nem a grupo, me era aquele carniceiro disfarçado de barbeiro, é que te vai matar Blimundo. Expor mamá, né? Depois me tive de fazer Rainha de Copas, me está a cortar a cabeça. Minha primeira personagem foi um beata de igreja também, com criar. Ele era má também, ele era toda hipócrita, ele era má também. Fazer Romeu e Julieta, me era mãe de Julieta, e como era a única representação daquele outro que de família, porque eu penso que a versão lá que tinha pai, que tinha, né, tinha só a mãe, me era mal para frente. Então, quando me apareceu uma oportunidade de fazer fada, aliás, antes de aparecer uma oportunidade, toda atriz que me estava a fazer fada, me está a dizer, mas casta de personagem uma vez, hein? Crete, muito laviana, estereótipos. Então, vamos chegar na sala, a dizer, meninos, olá meninos, dormiram bem, não tinha um nesse. Então, amiga, tenta fazer um laviano da deslicinho. Moço, boca tipo, olha. Quando me tomar aquele personagem, primeiro um Batman feio, aquele texto seu era só para a fronte. E pôs-me uma coisa que sempre me foi bom. E sempre me gostar, que é criança. Que no início a mim que estava a entrar, dizer que as crianças, olá meninos, dormiram bem? Certamente que sim. Estou vendo daqui uns sorrisos tão lindos. Olhem só esses sorrisos. Bate fazer, moço, tinha hora que me está a dizer que os meninos perguntam assim, mano, e está a responder em cor, tipo, não está a fazer ali muito para 200, mas 300 crianças, e a menina largote, não está a fazer para a escola, não estava a fazer dia de domingo nas escolas. Às vezes está a responder que as coisas em cor, me está assim, tinha cabelo na broça, levanta tudo assim, é rabiote, sabe, pois na fim, me tinha varinha máscara, que estás com uns coisinhas brilhantes. Na fim está bem bedinho, está abraçando, que é para me estás brilhante. Eu tinha com ele um love, nunca sei o quê. Então, ele foi que os personagens já marcamos eu, mas obviamente Kiki marcamos muito mais, mas ele marca. Se me pôr no segundo lugar é fada, porque a primeira lição que ele dá-me é que tem estereótipos, tudo é desafio, tem que encarar. E depois é isso, ele acaba por ser teu adorote, que os meninos eram doidos na ele. E no fundo ele é teu mim. Ele fala, é teu minha loda assim, meiga, amorosa. E que às vezes, como uma boa Capricórnio, nunca pode mostrar, né? Então te dá às vezes de fria, indiferente. Mas no fundo é um fofo, é um melgas. Não te chorar na desanima, não quer dizer mais nada. Vejo minha sobrinha no Té Frozen, primeira vez que no Té Frozen, que se isto demonstrar que se os pais viajar e morrer. Me lá a chorar, minha sobrinha dizer-me em inglês que eles vivem na América. Tia, estou a preocupar, a partir de agora é só felicidade. Oh, God, ok. Criança de 5 anos consolando. Não, sou bom. Não, a minha você pensa naquele plot de Frozen e... Yeah. Na fada era apaixonada para fada, apaixonada por aquele personagem, era sápero. E foi daqueles treinos que me fazer como atriz, que não estava a fazer teatro na escola, por data de menino, não tinha que projetar a voz. Às vezes que a coisa está a descontrolar um bocadinho, tinha que sair de personagem, tornar em trabalho, organizar aqui os meninos. Então foi um treino como atriz impressionante para mim. Aquele personagem que acho que me dizer depois foi Romeu e Julieta, como vai sentir, como dizer de mim, uau, a me melhorar um bocado como atriz. Ué, porque sempre tive esse preconceito que não era boa atriz, sempre me senti isso, que não era tão boa atriz, modo algumas pessoas podiam dizer, e como que receber aqueles convites, toda gente a querer receber depois de fim de curso, né? Me bate a dizer, se calhar não é bom mesmo em encenação, direção, coisa e tal. É isso. Mais perguntas? Yes, temos mais. Próxima pergunta
Pergunta muito interessante de Flávio Moraes Neves. Qual foi peça ou filme que vou assistir e que dá vontade de ser atriz? Oh, boa pergunta. Peça foi Romeu e Julieta, quando tinha 18 anos, né? Que me dizia, quando não vem de curso, acho que me está a fazer esse curso também, que é para ser atriz. Cinema nunca foi uma coisa com, tipo, estou a filme, dizer, um querer todo também daquele lado lá. Modo de dizer, foi uma coisa que acabou de acontecer. Como esse projeto de violência obstétrica é um projeto que ele surgiu precisamente porque como foi. Alô, corta. Você acontece, internet. Já corta, mas voltaremos em breve. Só no ponto de situação de Patrícia. Voltei! Yes! Gonga Tito é absurdo, importante salientar. Nem ouvi. Que você que entendeu? Me dizer Gonga Tito é absurdo, só que tu vi-me. Não te duvido. Porque se tu é a nós. Não, Gonga Tito é absurdo. Não queria absurdo, Sandro, não queria eu. Mas minha móvel, bloquear, vou fazer aqui. Por favor. Se Joé tem móvel do meu. Que comprar um móvel. Deus está defendendo vergonha. Auditório online. Não falar que liga nada de coisa. Nunca Tito é só nunca sei porquê. O que é que eu fazer? Não poder fazer nada. Não poder mexer. Será? Pode falar. Bom. Dit kan ik wat tennis. Alô. Tu vi-nos? Agora tu vi. Me tive uns segundos sem um VIP. Ok. Que os outros fazer, que os outros pagar a luz. Luz é só na rua que se apagaram, ok? Tu não liga já. Aquele dia por pagar. Mas por que nunca te pebes outro? Sim, tecnologia, explica-me. É que ele saber, deve ser que te chegar muito direito lá, tipo, I don't know. Bom, mas tu vi-nos. Fazer de conta que é um programa de rádio. O quê? Pois de você te dá um zinho mariote agora. Ele te dá mariote, sim. Te dá mariote e te dá direito. Ele é o quê? Não, que é um catito e absorto. Para mim te dá super mariote. Te falar com um escuro. Incrível de um casal tão fofo com que estou é absurdo. E os outros fãs. A diz um comentário num dos outros coisas, mas eu devia adotar-me como filha. Eu não tenho orgulho de vou como filha, yes. O quê? Ele não está do top. Acho
bom. Só fala alto, por favor. Que tu ouvi direito. Quer dizer, não está do top. Ah, Não tem orgulho de acho ter bom. como filha. Oh. Não vai, as live, não termina as live ou não continua, mas nem quer. Bom, não pode dar só mais. Já tínhamos perguntas aí. Sim, não termina aqui as perguntas. Yes, tem um... Yeah. Sim, ainda tem algumas perguntas, mas deixa Sandro escolher qual pergunta que é próxima. Ok. Botar pergunta. Não, nunca te é episódio. Nem pergunta, botar pergunta. Não, tenho medo de mexer nos ecrãs. É compreensível, é completamente compreensível. Entender. Okay, yeah. Então a próxima pergunta é da Dismundo 44. Quer dizer, qual que é o próximo filme que vou te fazer? Matadouro. Matadouro. Sobre violência obstétrica. Sobre violência obstétrica na Cabo Verde. Se Deus quiser. Próximo bombinha. Que é um tema também, pronto, já te a gente falar sobre isso, mas não me estive a falar mais. Yeah. Desconstruir as ideias. Ninguém te viu. Como? Ninguém já te viu muito. Nem mais ser falado mais. Hello. Alguém resolveu te chamar magrinha assim, que um amigo do meu, ele todo lá, tu é online, você pode te chamar magrinha assim. E, vou dizer porque já tu vi pessoas te falar, Sandra, sobre esse tema. Às vezes é só falar. Não, assim. tem um livro de Miriam Medina, né, que é de Mona Roda. Ele fazer uns palestras, apresentação de livro, não, inclusive não vai ter para o hospital, não vai falar sobre isso, mas que os médicos, enfermeiras e tudo. Já botei mais notícias sobre isso nos jornais. Já tem um burburinho, já tem qualquer coisa a ser falado, mas tem que ser falado mais e acaba aquele próprio. As questões culturais na Cabo Verde não tem que trabalhar, já tem no trás, que as coisas culturais que não é bom. Né? Moda-se questão de abuso sexual também de menores, questão de violência obstétrica, que é questões que já está tão naturalizado, pessoas todas já que é normal aquele ato de violência gratuita até, por exemplo, na caso de violência obstétrica, muitas vezes é uma violência gratuita. No momento que a mãe também esteja a ser acolhida, vou-te vai ser violento a ele. Porque vou-te ganhar com isso? Não se percebe. Mas tem a ver com questões culturais. Né? Por exemplo, que as frases que isto dizia a mulher na parto. Quando eu estava lá na bolsa dura, boca gritar, boca... Mas ter desenraizado nas culturas urgentes. É uma coisa cultural de pessoas que que é normal dizer. Ela não é normal, é uma agressão grave. Tem a ver com privacidade de cada um e mulher na parte. Ele está lá que ser dor. Cada um vê a dimensão de ser dor e maneira de exteriorizá-lo. Né? Então, o próximo filme é sobre isto. Sempre foi o primeiro projeto. Já não pode dizer que não podia arriscar, que uns 5 anos. De trabalhar nesse projeto assim, de recolher ideias e tentar financiamento, né? Agora recentemente não consegui um parque, mas ainda não estou na luta para mais qualquer coisa, para não poder fazer filme, para não poder fazer um bom trabalho também. Vai dar certo. Vai dar certo, Mônica. Já deu. Já deu. Pois. Yes. E me igual que te puderes outro cara. Depois estou na gravação. Para quem é que se... Para quem mais tarde, tudo live fica gravado no Instagram e no YouTube. Os outros trazem do meu logo dele, hein? Não, amiga, você vê que
quando você tinha live. Tudo live que eu fazer quando sem problema. Aquele de Marla, corre tudo direito, minha mãe estranha, que teve cortes, tudo direito. Só de uns dias, aquele live desapareceu simplesmente do Instagram. Que tem problema, Desapareceu. mas não está logo para pôr no YouTube. Já apareceu quase de tudo, está sendo muito difícil. Já era demais. Andreia Salomão, oi, prof. Bichinha, Andreia. Alô? Eu tenho uma mensagem ali de Hugo Neves. E ele está falando, um abraço, tchau, perto de GTS. Pois. Povo de São Vicente, espanhol na mundo. Eu para queria falar que esse emoji que está ali. Se aquele emoji de teatro, emoji de coração, emoji de 100. Os 3 corações. Pois é. Que eu sou Grupo Teatro de Escola Salesiana, quando muda de escola, e já acolhemos, assim, de braços abertos nesses grupos. O grupo, sabe, tinha uma energia tão boa, a professora Mirita fazia um excelente trabalho, mas Lívio também, que era seu professor também. E já era um grupo muito acostumado a dizer, como de ver um grupo assim, cool, muito a gostar de ser moda, que tinha esses figurinos, esses cenários, estava a construir tudo que as coisas, que está a costurar também. Era mesmo fixe, foi mesmo uma experiência mesmo nice ter feito parte de GTS. Né? E era bom se não estar a retomar algumas coisas, mas você vê, espalhar no mundo, os meninos vão estudar, complicado. Bichinho! Espero que você lá não de que está, meus pais lá não de quem está também. Também. Então, não tem mais perguntas? Nossa, cheio de perguntas. Eu queria saber, diz muita perguntar, Patrícia, se ele tem tanto personagem. Tanto personagem que já me fazer. Não. Amém. Não. Patrícia Silvia, eu não sou. É para ti. Adeus. Que os personagens são no teatro, hein? Personagens são no teatro. Patrícia Silvia, eu não sou. Patrícia Silvia, ela é super tímida, tá? Pessoas que te acreditar, mas vão te reforçar. Minha tímida, minha introvertida, só que em determinados ambientes, minha extrovertida, como me sentia à vontade. Mas que as pessoas, minha extrovertida, a Patrícia Silvia é um líder, mas a personagem é essa, minha, aquele que me te mostrou assim, minha, e por isso que me tem sofrido eu na vida, porque nunca, na vida real nunca te vesti personagens, porque se não está vestido, tem um personagem que me tenho certeza, se não tivesse ele vestido, não tinha tido menos problema, que era aquele personagem que te bajula pessoas, e não, minha cara te denunciando, se me está triste, por exemplo, pessoas a tomar fé. Alguém de tímida, Então, vergonhosa. Em alguns momentos minha tímida. Nunca eu tive que usar um personagem no meu dia a dia, tipo fazer conversa com uma pessoa, dar para dois, a usar personagens para dar aula, por exemplo, fiz dar-me explicar uma matéria. Mas a mim, por exemplo, se não está para trabalho, vou-te bem encontrar e para ti no trabalho. Tá, Patrícia, obviamente que lá tenta ser mais profissional, lá me no papel de para ti professora, nunca te está vestindo em escola, a moda como te vestir dentro de casa, não te vestir moda como tem que vestir para o trabalho, e está a gostar da aula, que pena, por exemplo, na Salesiano, nunca te está a fazer isso, obviamente, te dá em aula que pena no teatro, mas é sempre a mesma pessoa. É sempre a mesma pessoa, é que mim sou eu sincera, então nunca te poder, por exemplo, se não estou num dia
dia triste, não te chegar lá na escola, não te dá um bom dia normal, nunca te dá aquele bom dia quando não te estou feliz. Bom dia, tudo direito, não te dá descontra. E quando não te estou triste, normalmente nunca te querem nem pessoas perguntam-me que é bom tempo, bom triste, que senão te começar a te chorar. Então te evitar conversar, nunca te ficar lá te disfarçar, nunca te vestir aquele personagem de feliz, porque modo no trabalho tem que estar de feliz. Entende? É uma coisa complicada. Quando eu começar a vestir personagens que é para poder agradar pessoas. E nunca te fazer porque nem assim. Nunca te poder, se não está triste, não está triste. Nunca poder vir agora para a boca tomar fé como está triste, vem dar como te contente. Botar logo nem. Se não te zangote também, botar tomar fé. Se nunca te curtir, botar tomar fé nem a cara também, mas nem te cumprimentar. Se eu for uma pessoa observador, vou te sentir. E se não te gostar de vou te sentir também. Que me estou eu, minha joia de comunicar, minha sorriso de esquadcar, vamos dar aquele bracinho e me quis gente gostar de abraçar, apertar, me dá o bracinho apertado, me pegou na mão, me apertar, porque me gostar de vou. E me esperar que me continue assim, nunca de mudar, porque muita gente está a fazer isso, entende? Este num dia menos bom, este dia no trabalho. Por exemplo, muita gente tinha confusão que as pessoas estão sempre felizes. Sempre feliz. Não tem medo de quem vem lá. Não tem medo de quem vem estar sempre feliz, sempre para riba. Sempre para riba. Complicado. Mas não, nunca tem várias personagens, não. Tem minha pessoa e para ti, a pessoa quem consciente bem quem é, mas nem é. Depois tem que os personagens muito vestir no teatro. Porque lá é muito vestir no teatro mesmo. Mais questions. Mais questions é quais que vos referência de Nina Cabo Verde ou artistas que vou te admirar. É, muito gostar de música de Cabo Verde, sobretudo que é música de Diazá, e músicas mais antigas. Não está a gostar de Cesária, estava a adorar Cesária, está a gostar de Bana também, de Lobo, infelizmente já acho que também nós. Não gostar de música de Cabo Verde mesmo, Morna, Coladeiras, Unaná, mas sobretudo de queijo de um vez. Ultimamente já não estou já tão boa música Cabo Verde, nem a opinião, que tão boa música moda. Não tinha nos compositores, por exemplo. No já não tem compositores riquíssimos. No teatro é mais complicado, todos me admiram de fortes, família de que artista mais rebelde e mais ousados que tem na Cabo Verde a nível de teatro. Infelizmente ele tem estado cheio de invisibilidade e pessoas que acabar para que se conche esse trabalho. Mas se vou perguntar definição do que é ser realmente um artista, não estava a pôr na de fortes, no teatro, na dança é Marlene Freitas, sem dúvida, me ser fã de Cartirinha, te admiro o Marlene, esse percurso, maneira que ele evoluir, e quando ele está bem, ele está fazendo um espetáculo, uns autênticos murro no estômago, e minha sonho era poder trabalhar mais próximo dela, como coreógrafo, por mesmo estou num peça que ela que está a montar e ela é que é encenadora, seria realizar um sonho. Acho que é as pessoas ali, minhas referências, poder ter mais uma, como te lembrar assim, é Marlene, Di, no teatro, dança, músicas, como dizer que infelizmente a maioria já faleceu. Acho que é isso. Pintura, me gusta do trabalho de Kiki Lima, da senhorita Simone, pintura, me dou na pintura. Me é uma apaixonada também por fotografia. Me gusta do trabalho de Keila, de Mário Soares, enfim. Assim, minha tio também consumidora de trabalhos artísticos de várias áreas, de gostar de boiar, exposição, de consumir, de descobrir páginas de pessoas e seguir, e que coisa lá te alimenta também, eu como artista.
Desde também estou no processo criativo, digamos assim. Yeah. Mas, tem mais pergunta? Não prova. E qual que é o artist way? Qual que é o caminho do artista? Não sabia que você estava fazendo essa pergunta. Não faz para tudo, yes. Minha artist way. Minha artist way, ele é nunca queria ser pretenciosa de dizer revolucionário. Se não for revolucionário, esperar que mais um jornal alguém também descobrir isso, não? Nem no sentido ali. Ele é teu reivindicativo e ele é teu focote na dar voz a pessoas e que muitas vezes a sociedade te faz acreditar que isto tem voz. Entender? Por exemplo, tinha assim, ali com perspectiva de trabalhar uma associação de peixeiras e com uma emoção dentro de mim. Só de pensar como está-se a trabalhar umas senhoras assim, que é guerreiras, trabalhadeiras, e para mim, que lá que está mesmo assim, estou com uns dias alucinada com isto. Que temos aula, nem a aula, de gostar de trabalhar a expressão corporal, de gostar depois de expressar, de gritar, se dor, se tudo que quiser expressar. Então, com uns dias ali, assim, eu sabe, nunca te acreditar que essa coisa tem que acontecer realmente através de umas senhoras da Associação de Peixeiros, ou Deus o que sabe. Então, tem a ver com isso. E porque me aprender eu também, e como pessoa, como artista, como fazer esse tipo de trabalho ali. Então, em Artist Way, ele é reivindicativo, ele te procura dar voz a pessoas que alguém, ou a sociedade, ou às vezes nós mesmos, fazer acreditar que isto tem voz. Mas mostrar sim, vou ter voz sim. Minha Artist Way é procurar nos caminhos para a África. Tem outra discussão que me está a gostar de ter com pessoas, que é essa questão de descolonização, essa questão de nós origem africana, mas nem que o fato de nunca conhecer, nunca falar sobre ele, nunca falar de nossa história, de nossas origens, e muitas vezes não te renegar, muita gente, muito cabo-verdiano por aí que se diz, que se acha que não é africano, ou seja, isto paga aquela origem africana. Então também a Artist Way também tem-se coisas, busca de nas origens africanas. Me está a gostar de saber porque que não tem expressão facial ali, porque que não tem esse cabelo assim. Está a gostar de saber de onde é que está bem as misturas, me saber de mim até a avó, minha avó, minhas avós. Nunca se vê muita coisa de meus bisavós, minhas trisavós, nunca se vê onde é que minha história está bem, porque que não tem esse ponto de pele. E quando te falar de mim, te falar no geral. Então, já como criança, devia saber essa história, que é tão bom quando os pais te contam, boa avô, o bisavô era isso, quando tu vi pessoas que saber, quem quer esses três avós, te sentiu uma inveja saudável delas. Porque é nossa história, é nossa base, E nunca te dá muita importância a história na Cabo Verde, é uma disciplina muito importante. E quando não te contar uma história, não te contar só uma parte da história, umas verdades, nunca te contar algumas coisas, não te digo coisa que nunca te saber. Então é isso, é reivindicativo, questão de dar voz a pessoas e essa parte da África. E esse tentou a ver que tinha parte social também, como socióloga, cientista social, e existem os meus questionamentos também nas áreas ali. Basicamente. Acho que é isso. Espetacular. Oh, obrigada. E que conselho que você gostava de dar para uma pessoa que quer entrar na área de teatro? Olha, a primeira coisa é quando se ele vai para uma formação, é criar um diário. Nada como fazer. Por quê? Vou-te entrar numa formação de teatro, vou-te acabar por descobrir que eu como ator. E
atores, não te acaba por ser teu dependente dos encenadores, dos dramaturgos, que nos convidam ou não para continuar a trabalhar. Então, vou ter teu mal de fazer formação, pois acho que te dizer mais nada. Por que quis dizer mais nada? Porque encenadores que têm poder trabalhar na tua gente. Eu te dou um exemplo, ninguém assim está a gostar, tem mais alunos, nunca te poder, nenhum só, entender? Então, gostar de poder ensinar mais peças, nunca de poder, ainda mais gosto de também fazer uma peça onde é um monólogo, é? Então, o que é que me aconselhar? Pessoas que querem entrar no teatro, ok, procurar uma formação, tomar aquela formação como um instrumento que depois vou poder dar continuidade com os próprios pés. Acabou bem ficar de esperar convite de encenadores, dramaturgos e de maltas de teatro para eu poder continuar no teatro. Entendeu? Tinha gente que me mandou mensagem te dizendo: Pati, eu não queria entrar no teatro, Pati, eu fazer um curso de teatro, eu não queria continuar. Nunca tem poder colher toda a gente. Meu coração é grande, mas saber que grupos com muita gente, que te dá certo. Tem por experiência própria, já em grupo já foi assim, não já era teu, não começar teu, depois não vai te dispersar, grupos com muita gente que te dá. Nunca tem poder abrir sempre formação de iniciação também, porque a grinha assim, sobretudo agora, muito não faço com querer trabalhar também, com os atores experientes, né? E sabe, quando eu estou atores que já te combasse, eu sou de cá montar peça. Então, nunca tem poder dar sempre iniciação. Então, tem que começar a surgir outras pessoas também, te dar iniciação teatral, te dar aula. E tem mercado para nós tudo, tem pessoas ali que querem aprender, tudo gente que quer aprender. E porque teatro te abre outras portas. Às vezes no teatro vou descobrir o mesmo na música, o mesmo na dança, o mesmo até na pintura, se aquele professor for open mind e já seja um experimentar. Ele é um porta-parte, no geral. Então é isso, me aconselho, eu vou querer começar a fazer teatro, procurar uma formação, dedicar àquela formação, tentar absorver o máximo de coisas, escrever, pôr no papel, criar boa de arte de campo, que depois ele também servir e depois pegar numa peça, fazer, montar a própria peça, desafiar-me se pensa numa peça, que eu vou ficar de pensar que vou te servir só para um ator, e pegar depois de fazer uma apresentação, não, vou pegar um texto, pôr adaptá-lo a teatro, montar a própria peça, vou tipo uma formação, vou mexer de mim, entender? Sou tonta com data de graça de fazer teatro, dá fala, pessoas que querem fazer teatro, vá no Facebook, modo um ano passado um pouco, quem quer fazer parte de uma performance de teatro rua para abertura da minha escola, e lá não consegui que as pessoas que têm hoje também a mim, vá no Facebook, ou criar um grupo de teatro, está a aparecer gente de certeza. E as pessoas sentiam falta de confiança e Cabo Verdeano tentiu as coisas, este tem pouco confiança, este cá está a dizer, não queria ficar uma boa que boa, tipo, já estou muito boa nas coisas, não queria empreender uma boa, então isto fica moda numa zona, encostado lá na boa, numa zona de conforto e nunca mais isto sente que ele sai para a torta. Mina interno, mina interno, modo de dizer, diz num post, criar um projeto de teatro individual é um autêntico disparate. Um projeto de teatro tem que ser coletivo, não tem que dividir tarefas, cada um tem que ter sua função, cada um tem que permitir ele mesmo descobrir na escrita, na interpretação, na sonoplastia, na iluminação, na encenação, tem um data da área no teatro. Então é isso, é sair de zona de conforto, basicamente. Porque se vou também começar hoje a fazer teatro, vou fazer uma formação de 4 meses, 6 meses, depois vou ter que ficar a esperar convite, é muito provável este convite que tem parecer. Porque migrinha, assim, por exemplo, na São Vicente, que era uma ilha que tinha muito teatro, que ensinou de uma face boa por causa de expressão, para poder desfazer todo esse trabalho que expressar tem feito, mas também ao mesmo tempo não faz crítica, porque cada vez menos grupos é sinal de cada vez menos propostas artísticas diferentes, e se não vem começar a dizer teatro tudo igual, modo a professora Patita gostar, ou modo a senhora Dita gostar, não tem para ele, ofa. Não tem que ter pessoas para trás de zona de conforto, vai na peça, dizer Pati, essa peça é um porcaria, mim que gostar. Não tem que ter que as pessoas lá também. Que as pessoas é para olhar. Porque criatividade, qualidade também é crítica. E crítica construtiva, obviamente, mas é crítica que te permite evoluir.
E estou isso, queria assim, não tem pouco grupo. Me lembrar quando entrar no teatro, ou mesmo quando fazia a tese de mestrado sobre teatro, tinha cerca de 30 grupos e projetos teatrais em São Vicente, queria assim, com todo nada de grupos de teatro que ele tem. E pouco mesmo. Não te arrisco a dizer que devia ter um 5 grupo, não poder ter estado a exagerar, mas acho que saber, mas tem mesmo pouco grupo assim. E naquela altura, quando não começar a fazer, e não mostrar outras propostas, entende? Em termos artísticos, de estética. Tipo, está bem uma peça de um grupo, ele propõe uma coisa, está bem uma peça do grupo, está a propor uma coisa completamente diferente. E isso tudo contribui também para como é que tem várias linguagens no teatro e nem a linguagem tem que prevalecer. Depois ainda um bocadinho de pena também. Ué. Então eu aconselho isso, tá bom, é fazer, é trabalhar, que isso não está bem esperar, que ele é ensinador convidado. Não está bem esperar, tem e não está sem dizer nada. E quando não é, que nem era aquela atriz assim, que tu tinha Cristo, tá bom, pode dar aula. E lá também melhorar como atriz. Ué. Ó, que a mulher que fala demais. Não, fala muito direito. Obrigada. Não, muito pouco. O juez fala. A mim de lembrar como que tu é episódio, viu? Qualquer futuro, qualquer plano para o futuro. Qual é que é planos de futuro? Oh, Deus, oh santo. Acho que é muito difícil. Modo como dizer, igual no te montar Kiki, de que se trabalho, de manhã tem reunião aqui, gente, esperar que dá tudo certo, das peixeiras, eu que sabe, Kiki, que ele trabalha lá, depois ideia retomar algumas oficinas, que me tinha começado, mas este um retomagem tem que pensar bem mesmo, né, porque aquele parte de formação, da formação que abrimos ontem, que é para pouco ele se tinha, bata como tem fé, como tem já um gente querer ser ensinador, querer dar aula, sempre nessa fé, que se fé forte. Outras pessoas que querem dar aula também e que também surgir pessoas assim. Né? Eu queria continuar aqui a oficina, e continuar trabalhando a expressar. Trabalhando a expressar ao ponto de que um jovem não começar a fazer filmes também, ficção, que já estou em grupo e de minhas alunos. Aliás, já me começar a mandar uns videoclipes, pessoas de Batabedim, filme também, mas para ser também próprios filmes de expressar também. Ou seja, muito sonhar, tio. Sonhadora. Sonhar. Sonhar. Tem que te pagar, né? Então, quando eu decidi, hoje me tem ensinando, começando a ensinar, mas para mim, sonhadora também organizada, e um criativo organizado. Então, já me tive a preparar um evento que eu também fazer para o mês de março. Né? Não queria ser um grande evento, porque uma vez não estava a comemorar o março, mês do teatro, e ultimamente ele tem sido um bocadinho triste, eu tenho tido muita atividade. Então, queria que o pessoal tinha grupo e tinha as oficinas para não fazer um grande evento, que os meninos vão apresentar as próprias peças, muito ansiosa, não dá esse trabalho de casa, animado, próprios alunos, pessoal do grupo de teatro, apresentar as próprias peças. A ideia é montar uma peça que esse pessoal de curso fazer teatro largado há dias, e que os meninos piquenique também. Não tem graça de estar aqui os meninos piquenique na rua, outra vez, me tentar fazer teatro largado com crianças, uma vez mal que dá muito cedo, mas ficamos lá, tem que tornar a fazer. Ou seja, uma pessoa tinha um plano de futuro, não tinha assim, bah, assim, bah. Mas agora, maneira que vou visualizar, expressar teatro daqui, que é 10 anos, na Cabo Verde. Ai, o que sabe? Essa é uma pergunta, sabe? É assim, a primeira coisa que me te visualizar é uma sala de espetáculo, não no centro de cidade. Nunca querer uma sala de espetáculo no centro de cidade. Então, assim, tem um sonho que é uma sala de espetáculo para ficar mais ou menos lá diante de Plurim de Ribeirinha.
que me estou é aquele lugar lá, muitas vezes, minha esposa tinha cabeça, minha mulher, que é lá mais ou menos na Província de Birinha, aquela área de Província de Birinha, porque me dizer lá naquela área lá, me apanhar tudo mal, de cruz, que a gente não sei que também está bem, que é muitas coisas, me crer, para toda gente ter acesso a apoiar, nunca te gostar de gente fora, né? E a gente se me dá um festa, esse dia há um cada um festa, tem um problema. É tipo, máximo de planear dar uma festa daqui a 10 anos e eu creio que não estudo bem. Então, já quando eu fazer coisas no centro de cidade, ele acaba sempre por ficar elitizado. E aqui, entre nós, há um bocado de poder, essa cultura elitizada. Não. Há um bocado de poder que esse pessoal de elite, aliás, mim nunca me pude que elite. Nunca estou achando que ninguém é mais especial que ninguém. Porque eu tenho que estudar numa elite. Não, tire para baixo, não estudo, é igual. Então, já quando não te centralizas em projetos na São Vicente, ele acaba por ficar, não te pôr ali na morada, pronto, vamos saber quem está bem. Então, a minha ideia, minha sonho era isso, era conseguir um espaço e fazer uma grande sala de espetáculos, com salas de aula, com biblioteca cheia de livros. Vamos começar até de juntar livros. Agora estudamos livros e dizer, uau, esse livro está a ficar bonito naquela biblioteca. Antes de juntar aqui os livros, o que eu estou mas isso, há um espaço para comer, para pessoas fazerem um lanche, também, eu tenho comida tradicional, coisas tradicionais, mas também saudáveis, né? E tem salas onde é que o pessoal dança também, se quiser, isto vai fazer esses ensaios, mas tudo bem organizado, né? Casa de Mãe Joana, né, com toda uma disciplina integral, digamos assim, uma coisa tudo integrado, uma companhia, né? E que seja um espaço que te abrigue, pelo amor de Deus, né? Que te abrigue, artistas meus que vão ensaiar às 6 horas pela manhã, isto vai às 6 horas pela manhã vai ensaiar. Se os meus têm saído lá às 6 horas pela manhã, este saída lá às 6 horas pela manhã. Pois, porque a maior parte do problema de ensaios de teatro livre tem que pôr ter lá toda aquela hora. Despachar, hora por já, por exemplo, em alguma situação. Não vale a pena mencionar nomes. E que seja um espaço aberto. E para ter, por exemplo, para ter... Ora, Miss, obrigada, minha amigão. Vou ter que chorar. E para quando tiver exposições, por exemplo, às vezes dia de mim que tem gente que queria sair namorada de passear pela manhã. A mim, por exemplo, tive morada de Oemantra, então se tivesse um espaço assim onde é que me estava a viver de cultura, mas está aberto. O que é que me quer dizer? Um lugar aberto. E não que te feche a porta. E vim ver porque estes centros culturais e espaços que têm culturais, estes têm um mal de fechar a porta. Entender? E mais, e que seja um espaço onde que toda gente pode ter acesso à arte, entende? Onde que toda gente pode chegar e sentir que moda assiste nas suas casas e sentir à vontade, tá? E obviamente aquela sala de espetáculo, as outras sabem, né? Com tudo o que não tem direito, né? Tanto para teatro como para outro espetáculo. Mas acho que é isso. E lá tem que ter também um espaço que é para nós figurinos, nos adereços, para o cenário, para ficar tudo bem arrumado, para não ter uma pessoas para cuidar só daquilo, para estragar, para modo de valor. Seja um espaço pensado para a chuva, para quando chover, para chover lá dentro. Estou precisando de dizer outro exemplo de coisas que te pensar quando começar a sonhar, né? Então, a minha vida é pedir talvez um milionário para ser na minha vida. Investir na mim. É possível. Maneira. O junta mão que não está fazendo também é possível. Pois, mas tem que começar a te pôr em prática e já te sou de sonhar. Talvez primeiro escrever, primeira vez que me te falar das coisas assim, pelo menos a me exteriorizar. Normalmente só te falar mais, as pessoas me dizem, não quero uma sala de espetáculo, Mas a primeira vez que eu me descrever foi agora uma besote. Agora me estive pôr no papel, modo uma amiga de meu dizer, sempre me tive minha caderninha como te organizar as coisas e depois bate agregar pessoas nesse projeto.
Que seja um projeto que Eletra te abraçar, nunca tem que pagar conta de luz também. Vou fazer contrato. Não, tá bom? Muito Tá bom. tchau. Eu preciso. Pois. E abraçar logo outro curso, tá? Nunca quando ele atra vai. Quando Eletra vai, luz vai. Painel solar. É isso! Ah, deve. Estou pensando, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso, eu tive um branco, me pensar na painéis solares, sim, sim. Acho que é mais fácil que lá do que. Painéis solares, exatamente. Obrigada por ter me lembrado, não está escrevendo depois de live, não está posso para ali. E que seja um espaço sustentável, exatamente. Né? É isso, gente. E sempre muito a pensar naquela área lá. Só que para lá já que tem muito terreno, então nunca sei onde é que me está a fazer, mas pronto. Há de parecer um Tá lugar. Faz a dica. Tem mais perguntas? Bom, A nada. mim já não te tanto tempo nos live. Por agora não, mas com certeza que as pessoas que se assistem, por favor, me siga Patrícia, me siga trabalho de expressar, também me siga The Artist Way Cabo Verde. Uhum. Yes. Sempre, quinta-feira, não estou fazendo tudo o possível para não ter lives. 7 horas. Uhum. Yes. Às vezes não estamos nós dois, às vezes é só um, é morte que dá, como as vidas de artista não tem que só te lutar. Yes. Uhum. Então, nem sempre está a dar. E Pois. depois já gosta de boiar, quem que te acompanha tudo, boiar no YouTube, tem playlist na bio da página. Estou a seguir páginas para ficar atento a próximos lives. Com a não tem um monte de lives também. Uhum. Só pessoas interessadas, pessoas grandes artistas, que é amazing. Dou-te parabéns para esse projeto. Muito nice mesmo. Obrigado. Nice mesmo. Estou orgulhosa. Estou orgulhosa. Obrigado pela participação. Muito boa Obrigada. partida, boa experiência e boa motivação. Com a tudo conversa que não teríamos, a tudo artista, também te acaba para motivar-nos Uhum. a fazer que não está a fazer e a ter uma visão artística nos caminhos de artista. Yeah. É propósito mesmo daquela página ali. Bom, eu vejo nós como artistas, nunca senti, não estou, nunca ter apoio, nunca estou aonde conectar. Uhum. E por isso espaço ali é um espaço seguro para não falar de coisas que às vezes nunca te falar normalmente e nunca te pessoas falar que tem que entender o que é ser artista, não é Cabo Verde, né? Uhum. Mas é aquela, então, e aquelas coisas que vou dizer, o coletivo, né? Yep. Artista, eu sou. O que um artista eu sou? Nada. Nada. Então, essa comunidade ali para trazer mais pessoas e não querer ter muito mais pessoas. E pouco a pouco nós vai fazer conexão. E ensinar uma boa, vou trabalhar nas outras pessoas, agora não vai ser trabalho. Assim, não vai dar pouco a pouco te espalhar e te alastrar. Yeah. Esse artist way. Yeah. Muito nice. Muito adoraste o nome também do outro projeto. Muito nice. Por ti. The Art is Way. Totalmente parabéns. Ele veio um livro de. Não tinha me dito, já. Julia Cameron. Yeah. Nice mesmo. Depois, de dizer qual que é sentido de vida. My way, artes, tudo tipo de fazer.
Nome de página vem de um livro de Julia Cameron que chama The Artist's Way, O Caminho do Artista. É um livro que eu recomendo também, todo artista para ler. Nice mesmo. Yeah. Gente, muito obrigada por esse momento. Obrigada mesmo. Vou ficar tão contente. Me senti honrada também. Me gostar de participar na coisas de direito, então ficar sabes, ou que sabes estudar também. Yeah, me senti honrada, porque um projeto em vamos dizer, nice, o te dá artistas voz, you know? É que lá que eles trabalham assim. O te dá-nos voz. E isso é importante, porque às vezes não mim, por exemplo, se eu dar a outra pessoa a voz, às vezes me esquecer de meu também. Né? E é importante não ter nos momentos também, para não falar nos dores também, vamos dizer assim, nas coisas sabe também. Por isso, muito obrigada. Obrigada a nós pela partilha espetacular e obrigada também por toda pessoa que esteve presente. Que redate. Yes. Indígena especial. Yeah. Estou com uma pergunta lá da Aramis. Aramis depois-me te responder para essa pergunta, que a nota te fechas live. Yes. Então, Então, um beijinho. sabe. Beijinho. Tchau, gente. Mas dizer-te é muita merda. Tá bom, beijinho. Tchau. Tchau, beijinho. Beijinho. Tchau.